Salve, salve, cultureiros! Estamos começando aqui mais um podcast Cultura Milanesa, aquele podcast que vai servir a cultura brasileira para você de forma milanesa, de forma saborosa. Aprecie e sem moderação nenhuma, tá? Vem com a gente. Hoje a gente está com um grande convidado aqui, Estevão Ribeiro, roteirista de Cidade de Deus. A gente poder trocar essa ideia, bater um papo com ele sobre todo esse enredo, sobre a sua origem e também, né, por que não, falar sobre o futuro, do que vem por aí, do que a gente imagina para esse Brasilzão nosso, né? Então, primeiramente, Estevão, mande seu salve aí aos cultureiros. Salve pessoal, tudo bem? Hoje virou cultura capixaba também, né? Porque aqui tem um cara que é cozinheiro, escritor, ilustrador, fazemos um pouco de tudo. Parabéns, gente, parabéns pelo programa e obrigado e nos acompanhe por aí. Pô, que beleza! E agora a gente botou outros temperos dessa mesa aqui, vai ficar show de bola. Eu acho que seria legal de começar esse programa aqui para falar. É muito legal a gente falar da origem, né? Eu acho que tem muitos tesouros na sua origem ali que a gente pode trazer para essa mesa aqui. Então, para falar dessa origem, a gente vai para o Espírito Santo, não é isso? Sim, sim, Como sim. é que é isso? Aqui você pode trazer um mini Estevão para dentro da conversa, falando um pouquinho do que te inspirava, do que você vivia ali. Não necessariamente ainda no roteiro, ainda no quadrinho, mas fala pra gente. Pois é, eu sou o sexto filho de uma família, né? Sou o sexto filho de uma família muito humilde, né? Morador de Vitória, do Espírito Santo, da ilha de Vitória. E lá, assim, eu tinha muito as referências dos meus irmãos. Meu irmão mais velho adorava poesia, eh, lia muita poesia e escrevia muita poesia. E enquanto o meu irmão do meio, ele gostava muito de desenhar. Então, ele às vezes fazia pontilhados de desenhos para que eu pudesse acompanhar. Então, eu tinha duas referências muito interessantes em casa, né? Eram pessoas que eu aprendi muito a conviver graças com a literatura em quadrinhos, né? Com um quadrinho em especial, graças a eles, né? E assim, eu sou o cara, eu era o mais novo de uma família que, assim, tinha muito problema, brigava-se muito, tal, não sei o quê. Então eu era o conciliador, era o que todo mundo gostava porque era pequeno. Era chato, reclamão, né? De vez em quando meio endiabrado assim, mas muito imaginativo, né? Com as coisas assim. Então, desde cedo gostava muito de música, e quadrinhos, que era uma coisa que me fazia. Aos 7 anos de idade eu comecei a escrever um quadrinho chamado John Atrás da Fama. Então havia uma ambição em ser famoso um dia. Então eu colocava isso nos próprios quadrinhos, né? Que eu fazia em parceria com amigos. E eu também usava essa coisa da própria ilustração como um recurso. Então, assim, eu ia fazer uma redação, por exemplo. Nessa redação eu fazia parte de uma redação e no final fazia uma ilustração, já que às vezes para garantir, né? Tipo assim, já que eu não conseguia ocupar tipo 10 linhas, eu fazia 8 linhas e na parte de baixo fazia uma ilustraçãozinha para compensar, para poder ver se eu conseguia algum ponto e geralmente funcionava, né? Então assim, a vontade de produzir e de contar histórias era uma coisa que sempre me seduziu desde cedo. E aos 14 anos de idade, quando eu já lia Turma da Mônica, Tio Patinhas, Marvel, tá? Quando eu vi um anúncio na revista da Turma da Mônica do Maurício de Souza ganhando um prêmio chamado Troféu HQ Mix, né? Nossa. E o Troféu HQ Mix, isso em 1998. Já apresentaram pro Serginho Né? Grossman, não? Que? É Ele, símbolo. nessa época, exatamente, desde aquela época ele já apresentava, né? Então, assim, eu acho que em 1998, eu estava com 19 anos, eu tava assim, eu falei, cara, eu quero fazer quadrinhos, quero produzir histórias em quadrinhos, acho que é isso que eu quero fazer desde sempre. Então eu cheguei e falei, vou fazer. Então eu comecei a produzir histórias, emular traços de super-heróis, e nos anos 2000 eu fui publicar no Jornal Notícia Agora, do Espírito Santo, uma série de quadrinhos que eu escrevia e convidei grandes artistas locais, né, pessoas também que estavam ali, talentos emergentes, para produzir esses quadrinhos comigo. Então, assim, a gente produziu muitas cópias dos X-Men, tipo, os Tecnomutantes, ou seja, você tinha, né, fazer uma coisa meio assim. Então, você tinha o Wolverine, eu tinha um personagem chamado Ronin, que era um eu não sabia que tinha o Ronin do Frank Miller. Rony já do Mas eu fazia o Ronin, que era um cara que fazia espadas de cristal, que lembrava um pouco de Psylocke. Então, assim, né, fazia umas misturas de personagens, assim, que foram parar no jornal. Né? Com o tempo, eu fui publicando algumas histórias por ali,
E eu comecei minha carreira como ilustrador, assim, ilustrador, na verdade mais roteirista, aos 21 anos, nesse jornal, onde eu produzi 386 páginas de histórias e quadrinhos que eram publicadas diariamente. Então era uma página, então você lia uma história tipo de 5 páginas, você lia como se fosse uma novela. Um episódio, uma parte da história por dia, até terminar essa história. Então, tem pessoas assim, hoje, ainda tem algumas pessoas assim que tem vídeos na internet assim, que pessoas, eu tenho coleção dessas histórias que eu acompanhava. E hoje você olha com maior vergonha, porque os traços eram um pouco, né, ainda pueris, alguns meio, muito Marvel, muito Rob Liefeld, muito desses caras do... Rob Liefeld é o criador do Deadpool, ele desenha mal pra caramba, entendeu? Mas fez muito sucesso nos anos 90. E foi bem, mas foi uma referência pra gente, uma má referência pra gente. E a gente conseguiu fazer ainda, mas ainda assim foi o que nos inspirou e pagou minhas contas. Eu tive o primeiro computador, morando num barraco, eu tinha um computador pago pelos meus quadrinhos, assim, pela produção de quadrinhos que eu fazia, né? Então minha carreira profissional na como produção de conteúdo, para jornal, que era roteiro, mas eu também era o cara que colocava os balões e fazia a colorização das artes que me chegavam. Tudo foi nos anos 2000, 2001. O que você está dizendo para mim é que essa produção era diária, mano. Sim. Você entregava 300 projetos ao mesmo tempo. 5 páginas para um, 10 para outro. Como é que era? Exatamente. A ideia era assim, como a gente tinha feito uma série de histórias em quadrinhos, né, criado diversos personagens, eu escrevi histórias curtas de 5 páginas, entregava para um cara, com colegas, né, de infância, que a gente sempre estava ali, você desenhar, né? Então toma aqui, faz isso aqui pra mim, então não sei o quê. E pagava pros caras, tipo, algumas mariola por página. E depois o cara adorava, porque, tipo, pô, você no jornal e você é pago, né? É uma coisa maravilhosa, assim. E eu fui, assim, numa produção louca, frenética. Hoje, alguns caras que participaram dos quadrinhos lá, como o Arabson, que é um cara que publica lá fora hoje na Image, essas coisas assim. Mas naquela época a gente chamava essa galera para produzir. E eu, assim, fazia um trabalho de escrever os roteiros e sem saber como se escrevia um roteiro de internet, um roteiro de quadrinho, né? Sem saber exatamente. Eu escrevia, exemplo, visões, ângulos. Eu colocava visão de rosto, visão de busto, né? Aí, né, porque assim, eu não sabia como você escrevia, que era um close, ou um primeiro plano, né? Plano americano, que até as cores, a altura das cores, eu não tinha essa linguagem de planificação, então eu inventei uma nomenclatura para as pessoas entenderem, assim, e eu mandava para esses artistas, né? E eu recebia esses materiais em visitas, eu ia na casa desses caras, pegava essas páginas, escaneava em casa, colorizava esse material, diagramava e mandava para o jornal em discos, né, de 100 megas, né? E a gente disse, o que é 100 mega hoje? Cara, 100 mega passa pro WhatsApp, né? Entendeu? Mas 100 mega antigamente era disco, e você pagava tipo 90 conto em cada disco desse, você tinha que ter uns 5, 6 em casa. O Zip Disk, que era o drive específico para isso, era um monstrinho assim que ficava colado na saída do computador, então era uma coisa meio. Era guerrilha, fazer quadrinhos era guerrilha. E a gente produzia páginas que saíam diariamente lá. Então você tinha uma história de 5 páginas, aí depois você tinha às vezes as histórias de 10 páginas eram histórias que você tinha uma primeira parte de 5 páginas, depois entrava uma outra história curta no meio, e depois uma segunda parte. As pessoas, poxa! Então a ideia de episódios era bem interessante. E aí surgiram personagens maravilhosos, como Sepulcro, que era um coveiro que conversava com almas. Nossa, você tinha o Tristão, que era um personagem de uma máscara branca que usava uma lágrima no olho, porque ele era torturado e queria acabar com o grupo de matadores do pai. O mesmo universo que Sepulcro, não, era O mesmo universo. Então, esses personagens todos eles conversavam, assim. E o Tristão teve uma sobrevida, ele foi publicado pela Scala, né? Foram 30 mil exemplares para todo o Brasil, assim, depois, no ano seguinte. Então, é um personagem que hoje está no imaginário das pessoas que me seguem, assim, pessoal, tenho 25 anos de produção. E aí as pessoas falam assim, eu lembro do Tristão. Aí quando você vê assim, que idade você tem, né? Pra lembrar do Tristão. Tá entregando. Exatamente.
Então, a minha produção, assim, eu tenho 25 anos de histórias em quadrinhos, né, de produção de histórias em quadrinhos, e no audiovisual eu estou há 12, 13 anos, né? Não, acho que na verdade estou há mais ou menos 15 anos tentando entrar no audiovisual, e nos últimos 4, 5 anos que os resultados vieram de fato, né? Mas é um caminho muito longo, é um caminho muito longo, e até porque para chegar aos 20 anos nos quadrinhos, eu estava desde os 14 anos produzindo conteúdos e escrevendo, conversando com pessoas, participando de aulas de universidades como assistente, como ouvinte, para poder produzir, escrever essas histórias. Então é sempre assim, um processo muito longo, que também é atravessado pelo racismo, né? Sempre quando você vê um cara como eu, falando que quer ser quadrinista, né, ou quer produzir alguma coisa, você nunca via isso como uma coisa de, não é pra você, pô, vai fazer uma coisa que dê dinheiro, vai fazer, você não é playboy, você não é branco, você não pode ter esse tipo de sonho porque isso não é pra você. E sim, o recorte da época dizia isso. Todo mundo que produzia histórias em quadrinhos, todos os conteúdos de histórias em quadrinhos eram, se não brancos para brancos, né? E com uma linguagem branca. E que assim, quando você viu um personagem como Pantera Negra, por exemplo, era um personagem que era um rei de Wakanda, não sei o que, não sei o que. Quando você viu o Luke Cage, era um presidiário, tal, não sei o que. Então você tinha muito perto dos estereótipos. Enquanto o resto das pessoas podiam ser quem que fosse. Dr. Bar, o cientista era Dr. Barner, sabe, o milionário era Bruce Wayne, o jornalista era o Clark Kent. Então você via o que eles tinham de comum, brancos. E a gente sempre era pego nesse estereótipo. E eu fui esse cara também que, quando escrevi minhas histórias, eu também fui pego nesses estereótipos. E isso porque era o reflexo do que eu vivia. Eu fui um cara que eu fui criado numa família com com mais 5 irmãos, uma família sem um pai, não conheci o meu pai, né? Meu pai está vivo até hoje, mas é um cara que eu não conheci nos primeiros 11 anos da minha vida. E quando eu produzi os meus quadrinhos, eu era um cara dentro de uma favela. Eu tinha um computador, graças a esses trabalhos que eu estava fazendo, eu tinha um computador, mas morava numa casa de alvenaria sem reboco, com a fonte do bicho queimando a cada queda de energia. Era uma loucura para poder manter aquele lugar. Com o telefone que eu consegui. Como é que eu consegui internet? Eu comprei a linha de um vizinho, mas eu comprei tipo assim, me vende sua linha? Sim. Eu peguei o fio da casa dele e coloquei na minha casa e pagava as contas no nome dele. Então foi minha primeira linha de telefone, tava no nome lá de Edinalva, não sei quem. Entendeu? Então, assim, era isso, era assim que funcionava na periferia onde eu morava. Qual era o nome lá? Eu morava em Jardim Tropical. Assim, primeiro assim, eu morei por minha infância toda no bairro do Itararé, que é no centro de Vitória, no centro não, assim, no coração de Vitória ali, né? Uma área com morros, tal, assim. Hoje é conhecido como Complexo da Penha, que é curioso, porque isso também é uma influência da própria linguagem carioca, né? Porque você lá era no Morro da Penha, ladeira de não sei o quê, tal, e com o tempo, a moda carioca foi chegando lá. Então, assim, sabe, se aqui é comunidade, então lá parou de ser ladeira, parou de ser morro, parou de ser coisas assim, e virou comunidade. Então, agora, eu soube recentemente que virou Complexo da Penha. Então, o lugar onde eu morava, né, ganhou um nome parecido muito com o que temos aqui no Rio. E eu morava no bairro do Traré, depois eu mudei para um bairro chamado Andorinhas, que é do lado do Mangue, né? Então, depois de um tempo nesse bairro, eu mudei para o município da Serra, onde eu moldei o meu caráter. Foi lá que eu convivi muito mais com como adolescente. Convivi mais com as amizades, vi de perto amigos meus entrarem no crime, vi amigos meus assim fazerem parte da boca, tal, coisa assim, mas eram umas coisas muito assim respeitosas em termos de ninguém via nada acontecendo, sabe? A gente sabia que fulano estava envolvido, sabia que Beltrano estava envolvido, mas ninguém fazia isso de certa forma às claras. E o primeiro elogio que eu recebi foi exatamente de um cara do movimento.
Entendeu? Porque assim, minha mãe era uma pessoa evangélica. Ela, tipo assim, não acreditava no que eu fazia, porque achava que eu tinha que ser ou pintor, ou mecânico, ou doutor, alguma coisa assim. Meus irmãos achavam que aquilo é legal, mas não funcionava para você porque você é um cara pobre. Quando eu mostrei o primeiro livro para um cara que me viu crescendo e sabia que gostava de quadrinhos, quando ele olhou meu quadrinho, ele falou assim: pô, aí, ó, quem achava que Jardim Tropical só fazia vagabunda? Aqui, ó, aqui pra vocês verem, né? Então, assim, o cara tá mais orgulhoso de ver meu primeiro trabalho. Era um amigo meu do tráfico, assim, sabe? O cara que tava lá, tipo, orgulhosão, tipo, aqui, ó, isso aqui, ó. Não, vocês tomaram vergonha na cara. Tipo assim, é o cara que tava falando com o pessoal de volta, assim. Isso é muito louco. É muito louco, né? Porque assim, é exatamente isso. Porque você também vê que assim, as pessoas compartilham sonhos. A gente é, bidimensionaliza muito essa coisa do, né? Achando que o cara que está ali tem conta para pagar, tem necessidades básicas ali também. E ele está conseguindo o seu de outra forma. Para mim, foi muito difícil não entrar pro movimento. Foi o caminho mais difícil que eu tive. Porque é o seguinte, era você ver, tipo, caraca, os caras têm grana. E eu não tenho. Eu não tenho. Eu chegava e enquanto meus quadrinhos não funcionavam, enquanto eu não conseguia dinheiro, quando terminou o contrato no jornal, eu fui carregar caixa. Eu fui carregar caixa de engradados. Tipo assim, eu ganhava R$ 20 por dia para carregar engradado de cerveja, né, para uma distribuidora. Eu pegava o engradado e ganhava R$ 5 de vale-refeição. Então, assim, as pessoas passavam igual aquela. Sabe aqueles filmes de mexicano? Que o cara passa com um assaveiro, fala, precisamos de 5 pessoas para fazer não sei o quê. E aí eu chegava, entrava no carro, ia para um lugar, e esse lugar eu chegava e fazia esse trabalho, voltava para casa com R$ 25. Uma pessoa no movimento tirava isso em metade de um dia, entendeu? Então era uma coisa de você falar, caraca, tipo, né? Como Começa a ficar sedutor, né? caramba! E eu não, eu assim, vou fazer isso. Uma das cenas que eu mais falo sobre isso uma das cenas que está em Cidade de Deus, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é exatamente sobre isso. É como é que você coragem ou assim, eu morri de medo de estar numa coisa de cara, você entrar no movimento dá medo. Mas fala assim, caraca, mas também tem que ter coragem para recusar. Porque é um caminho que você fala, caraca, é difícil pra caramba, mas também é difícil pra caramba não fazer. Isso tá na boca do Buscapé e do Bruce Lee o tempo todo, né? Exatamente, né? Desde o Exatamente. filme, né? Exatamente. Como é que a gente Incrível faz isso, isso? cara. Então, foi algo que me identificou muito. Então, assim, o meu começo foi nos lugares onde eu estava o tempo todo, e aí o pessoal, quando eu vou muito para eventos literários, falar sobre a minha experiência, falar sobre os meus trabalhos, o pessoal fala assim, mas você é um exemplo de superação. Eu falei, gente, mas assim, eu sou uma pessoa, eu tô aqui denunciando, não tô fazendo, aqui meu exemplo, aqui eu não tô aqui como, faça o que eu falo, não, gente, olha só, era para ter mais gente aqui, mas assim, se eu tivesse feito uma virada para a esquerda ou para a direita errada, assim, sabe, no momento mínimo assim, por acidente eu teria levado um tiro. Por acidente eu teria sido. Todo dia eu vivia história pela polícia. Todo dia, à noite, eu ficava até as 10 da noite na rua. Toda vez assim, o pessoal me parava, olhava, vê se eu tinha alguma coisa, tirava minha mão, entendeu? Escrava a mão. Exatamente. Um dia eu falava assim, será que só hoje eu posso dar uma fumadinha? Só hoje? Sim. Então, assim. Então, dependia muito da coisa, sabe, do momento em que você dava um mole e você poderia mudar a sua vida, eu poderia estar aqui hoje. Então, é bem louco você pensar sobre como a sua vida podia ser diferente. E hoje, tudo que eu vivi, né, tudo que eu aprendi, ele é carne, como diria Elisa Lucinda, é carne de literatura, né? Então, assim, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente vive é carne de literatura. Então, eu uso muito do que eu vivi nos materiais que eu escrevo. Todos eles. Desde o material mais fofinho até o material mais sólido.
E vamos aproveitar que você puxou a Elisa Lucinda aí, vamos falar de quadrinho, né? Ah, Eu sei que você que de repente veio pro vídeo aqui por conta da chamada de Cidade de Deus, calma, segura aí um pouquinho, você vai ver a Cidade de Deus muito aí nesse podcast. Aproveita que eu vou fazer um pedido para você já clicar no like, já comentar e compartilhar. Pô, você é do Espírito Santo? Comenta aí que você é do Espírito Santo, deixa a gente ver que a gente também está sendo assistido no Espírito Santo também. você tem envergonhado, Espírito Santo. Mó vergonha de falar que é capixaba. Não tenha vergonha, perca essa vergonha, seja sem vergonha. E também considere o nosso apoio-se aí, tá? Com R$ 5 você mantém isso aqui, é um salto de fé nosso para trazer o melhor conteúdo para vocês em áudio e vídeo, aqui no Renderizando Studios. Então, considere o nosso apoio, R$ 5. Se tiver liso de grana, o like e o comentário já ajuda bastante, tá? Vamos falar dos quadrinhos. A gente tem aqui na mesa aqui um pequeno cardápio, né? Uhum. Você quer puxar algum que tem um valor especial pra gente falar, mostrar na câmera lá? Se for da Elisa Lucinda, qual que vocês trabalharam juntos? Nenhum que tá aqui, porque eu trabalhei com ela no livro infantil, da Retinta, que é essa personagem que eu tenho que mostrar aqui, né? Já que não tem aqui o Aí, portfólio do corpo. Recém-feita aqui a tatuagem, então assim, gente, aqui ó, não dá pra ver muito bem, porque ela tá assim, recém-feita, foi feita semana passada, e aqui ainda tá cicatrizando. Mas essa personagem aqui, né? Vejam, entendeu? Dá seus pulos, cameraman, entendeu? E aí o que acontece? A Retinta é uma personagem que ela vem exatamente dessa demanda de. Lembra que eu falei que eu sou um cara que fui criado com esse quadrinho, que eu quero um quadrinho branco, que era feito por pessoas brancas, para um público branco, e que a gente consumia porque era o que a gente tinha. E um dia eu estava em 2018, eu estava no Festival Internacional de Quadrinhos, e pela primeira. E assim, sempre quando eu vou para esses festivais, é tipo assim: eu sou um roteirista, eu sou um artista entre um bocado de cara branco. Então você tem assim, CCXP, por muito tempo, foram assim: você tinha 40 artistas negros para 400 mesas, entendeu? Para 400 artistas. Então era muito difícil você achar uma pessoa preta ali no meio, daquele mar de gente, de artistas. E no FIC, aconteceu algo muito curioso, que foi o seguinte: três artistas negros ficaram juntos em sequência. Então as pessoas, a gente virou uma mancha preta na lista, assim, sabe? Né? Aí então a gente começou a chamar aquilo de Black Alley. Né? Que a gente começava a cantar música de negão, entendeu? Ficava fazendo um bocado de coisa lá e sacaneando tudo assim. E aí as pessoas começaram a ir lá. E aí começaram assim: poxa, tal, eu gosto dos seus personagens, dos passarinhos, que é uma tirinha que eu publico que eu publicava, comecei a publicar em 2008 e até hoje eu publico no jornal Publish News. 2008, então era naquela mesma época ou não? Já era um pouquinho, já era na Não, outra fase. não, 2009 na verdade. As histórias de jornal não. Não, a história de jornais foi nos anos 2000, Tá, tem 8 né? anos aí já. 5 anos depois eu comecei a publicar no jornal, 2009 na verdade, comecei a publicar no jornal O Dia, as tirinhas dos passarinhos. Só que os passarinhos fizeram algum certo sucesso na América do Sul, então foi publicado no Brasil, Nicarágua, Portugal, Portugal também, né, mas assim, Peru, e Equador, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Então a gente publicou em alguns lugares, os personagens ficaram famosos, o Hector e a Fossa, que também tá aqui, né? Sim, tá aí? Pô, o Hector e a Fossa, os passarinhos. Eu faço, né, portfólio, meu braço é portfólio. Então, assim, eu publiquei esses quadrinhos e o pessoal olhava assim e falava: vi umas meninas negras, vi a galera preta, vi assim, olhando o meu material e falava assim: você tem material aí pra gente preta? Eu falei: meu quadrinho é pra gente preta, os passarinhos, porque eu sou preta, não sei o que e tal. Mas eu tinha um personagem preto num quadrinho tal, uma coisinha tal. Não era um material feito com uma narrativa pensada nas pessoas como eu. Porque o que eu consumia era quadrinho americano, era quadrinho europeu. Então eu falei: cara, preciso produzir algo que diga. E eu já tinha. As minhas filhas estavam recém-nascidas, isso em 2018, 2 anos das gêmeas. Eu falei: cara, eu tenho que produzir algo para essa nova geração que tenha a ver comigo e com minha postura consciente de um homem negro artista. E aí surgiu a Retinta, que ela se chama Renata Tinta da Silva. E a Retinta, ela foi uma tirinha que foi publicada no meu perfil, é publicada até hoje no meu perfil, no Instagram, e ela ganhou um relativo sucesso. E dos quadrinhos ela virou livros infantis que hoje assim, tem uns 20 mil exemplares, onde um caso de crianças da rede pública do Rio de Janeiro, graças a alguns incentivos.
E aí eu convidei a Elisa Lucina, falei, olha só, tô fazendo livros infantis da Retinta, né? E eu queria que você fizesse uma história. Elisa, grande poeta capixaba, ela me faz um áudio, ela me manda um áudio de 4 minutos declamando sobre a personagem, Já assim, né? Não, assim, ela demorou um pouquinho, mas quando mandou assim, um conteúdo assim, eu falei, e já mandou poesia pra caramba sobre o conteúdo, eu falei, cara, isso aqui é um livro. E aí, quando fomos ver o livro, assim, a editora falou: olha só, tem muita coisa aqui, vamos dividir em 3 livros. Então, a Retinta e a Revolução Escolar, que é o produto que nosso primeiro filhote, né, assim, é uma história de uma menina que vê a professora dar uma aula, acha chata, e ela fala: Retinta, você quer dar aula no meu lugar? Ela, quero. E ela resolve fazer uma aula revolucionária na escola. Esse livro foi lançado no começo do ano, ainda não tivemos um lançamento de ir nós dois assinarmos em algum lugar, mas a gente ainda está tentando fazer isso por causa das agendas e acredito que em outubro agora a gente vai fazer esse encontro. Mas é um material lindo, Elisa adora, eu adorei o conteúdo. já imagina onde? Ainda não está, ainda temos que ver onde vamos fazer esse Cruzando os lançamento. dedos, eu tô cruzando pelo Rio de Janeiro aqui, vai vocês aí. E também fazer um aqui. Não, a gente vai fazer um no Rio e vamos fazer um no Espírito Santo, obviamente, né? No Vitória, provavelmente. Mas é lindo porque assim, a Elisa escreveu, né? Eu dei uma forma para o conteúdo e eu desenhei. Então a parceria, primeira vez que eu deixo alguém escrever algo sobre a Retinta, que é uma personagem muito íntima, muito minha cara, assim, né? Que ela simboliza muito a minha mudança de postura com relação ao meu entendimento como artista, né? E aí, assim, a gente tem a Revolução Escolar sai pela Nova Fronteira, pela editora Nova Fronteira, e é um material que eu tenho muito carinho, né? E junto com esse lançamento, a gente tem mais outros 2, né? Nesse ano, né? Ou seja, eu sou um cara que, gente, eu tenho 25 anos de produção, então eu tenho pelo menos aí uns 26 livros produzidos, né? Assim, né? Então, esse ano eu lancei, além dele, lancei Gênios da Nossa Gente, com a parceria da minha esposa, Eliana Alves Cruz. Eliana é uma das maiores autoras brasileiras vivas, né? E com uma alta produção, ela é autora do Crime do Caso Valongo, ela é autora de Solitária, que é um livro muito lindo e necessário, produzido recentemente, nos últimos 2 anos. Ela também é autora, ela ganhou o Jabuti pelo livro A Vestida, né, da editora Baleia, em 2022. Então, e agora está sendo indicada ao Emmy Internacional pela série Anderson Spider Silva. Então, assim, a mulher faz tudo, né? É roteirista tal, e Ainda faz ali, apresenta o programa aí. e aí do programa, e aí tem o Trio de Letras, que é todas as quartas-feiras, acho que ainda são as quartas-feiras, porque TV Brasil muda sempre assim, mas às quartas-feiras ela apresenta o programa da TV Brasil também, que é o Trio de Letras. Que, inclusive, um grande amigo nosso, o Rodrigo Santos, aí, um grande escritor da cidade de São Gonçalo, foi um dos convidados aí recente. Sim, Foi incrível. é. Assistam aí o Trilha das Letras. Rodrigo, um amigão. Beijo, Rodrigo. Era pra estar por aqui. Furou, Rodrigo. Furou. Chamei ele pra vir pra cá, ele não veio. Furou. Beijo, Rodrigo. Mas então assim, aí além desses quadrinhos, eu tenho o Da Terra à Lua, pela Nova Fronteira. Aqui tá como Desiderata, mas é um selo da Nova Fronteira. Que é uma adaptação e mistura muito louca, que eu peguei o livro do Jules Verne, né, da Terra à Lua, e peguei o filme de Georges Méliès, que é baseado no livro do Jules Verne, né, chamado Viagem à Lua, e misturei os dois e transformei num quadrinho, né? Esse quadrinho assim foi feito há 10 anos. E até hoje ele tem suas reverberações. Recentemente, no ano passado, a Prefeitura de Campinas, né, presenteou os alunos com mais de 8 mil exemplares dele. Ele já passou pelo Plano Nacional de Livro Didático, 60 mil livros, 52 mil livros para lá. Então, assim, muitos alunos da rede pública tiveram contato com essa obra. E aí foi minha primeira obra em quadrinhos que eu escrevi e desenhei, porque geralmente eu escrevi e delegava para as pessoas. Mas esse foi minha primeira obra em quadrinhos que eu escrevi e desenhei, uma obra longa, né? Que para mim teve um grande orgulho. E um lançamento recente,
que é um chamego meu, que é a Sofia Marujo e a Escola de Piratas, que é um livro juvenil. O livro, na verdade, é o que chamam de middle age, né? Que é o entre 8 e 11 anos, que é uma lacuna meio complicada de pegar. Você tem os livros infantis, você tem os livros jovens, tipo Harry Potter, por aí, você tem os livros infantis, tipo Cadê Meu Ovo, Cadê não sei o quê, tal, aquela coisa assim. E esse livro, então, é um livro com muitas ilustrações, mas é um texto também corrido. Então, é uma forma de você introduzir, né, crianças a essa leitura, né, para além do digital. E é a história de uma menina chamada Sofia Marujo Frigideira, que resolve que quer ser pirata. E a mãe dela e os pais, né, então, resolvem mandar ela para uma escola de piratas, né? E esse livro é uma homenagem à minha filha, que se chama Sofia, eu tenho gêmeas. E enquanto eu estava escrevendo o livro da Guilhermina, tenho duas meninas autistas. Uma em grau 3 e outra em grau 1, né? Então, a de grau 3, eu estou escrevendo esse livro vai ser lançado em breve, sobre a rotina de cuidar de uma menina de grau 3, né? Uma menina que só fala quando é estimulada, tem suas manias, não pode tocar no cabelo e tal. Então, esse livro está em produção, será lançado ano que vem, é tudo muito bonito. Enquanto eu estava desenhando esse livro, a Sofia falou assim, e o meu livro? Né? Ela reconheceu a irmã no livro. Ela falou, mas você tá aqui no livro também, aqui, você irmã dele. Não, quero o meu livro. Não me vê com preocupações. Exatamente, não quero collab. Entendeu? E aí ela resolveu fazer o livro. Eu falei, tá, então você vai fazer a logo pro papai. Então, quer dizer, o nome, a Sofia Maruja, a Escola de Piratas, foi desenhado por ela. Esse logo? Esse logo foi Olha desenhado aí. por ela, entendeu? Só esse Ozinho aí do O, que a gente fez só a gente só fez só a caveirinha, e aí a gráfica falou, ó, vamos ter que colocar um Ozinho, a editora falou, vamos colocar um círculo aqui para poder dizer que é a Sofia mesmo. Mas a letra é dela, Ó, que entendeu? beleza. Observado da forma que ela escreveu e tá lindo. E ficou satisfeita com esse trabalho? Não, primeiro não, né? Primeiro não, porque eu falei bem assim, Sofia é uma menina de 10 anos, que ela falou, eu não sou ruiva, e eu não tenho 10 anos. Eu falei, filha, você tem 8. Eu achei que quando você fosse escrever, até a gente conseguir publicar esse livro, você ia estar casada já, entendeu? Então, assim, eu coloquei a menina de 10 anos porque eu achei que ia dar tempo, né? Mas assim, Convenceu. não, aí no final, assim, o livro saiu muito rápido. Começamos a escrever em abril. Isso eu devo muito também à editora, a Rejane, né, muito a Rejane e a Sônia Junqueira. Rejane da Autêntica e a Sônia Junqueira, que é do selo Yellowfante, que falaram assim, vamos fazer agora. E o livro saiu em tempo recorde para a Bienal, foi muito bonito. Eu agradeço muito o carinho também à Autêntica, uma casa que tem feito um trabalho muito lindo com o livro, né? Então, assim, esses foram os trabalhos recentes que vieram graças a também. Sabe aquela coisa inicial de fazer uma série de histórias ao mesmo tempo? Eu continuo fazendo várias histórias ao mesmo tempo, só que elas aumentaram de páginas e vão para diversas editoras. Pô, que bom. Né? Hoje eu trabalho com a editora Malê, hoje eu trabalho com a editora Nova Fronteira, trabalho com a Autêntica e a Elofante, e né, mais editoras pintarem, a gente vai fazendo igual o Burso Colimber, né? Correndo de um lado para o outro para conseguir atender as demandas. Mas eu Não mudou tanto quanto o garoto escrevendo histórias, desenhando história para 300 jornais ao mesmo tempo. Exatamente. A ilustração foi tal. Agora eu sou o cara que fica pensando, o pessoal fala, ei, quando é que sai a ilustração? Eu falei, eu tô do outro lado também. Eu não sou mesmo o cara que me cobra, porque eu escrevo e desenho, eu sou o cara que liga pra mim mesmo, né? Vai sair o desenho quando? Aí você mesmo atende e quando é que sai o... Exatamente. Cara, eu acho que, bom, parabéns aí por a gente estar ganhando essas obras rápido, né? Porque a gente sabe como é que às vezes elas entram em certos limbos, né? Sim. Você falou sobre a questão do autismo, a gente tem acompanhado recentemente alguns personagens que têm saído para algumas plataformas audiovisuais e tal, que são personagens autistas, mas você vê a galera muito dividida ainda sobre, pô, ainda não, eu acho que ainda não tivemos, não acertaram ainda, né? Porque você tem o grau, né? E como é que você sente? Você vê que tá tendo uma representatividade legal ou não? A galera ainda tá errando um pouco onde mirar ali para fazer personagens autistas, por exemplo? O espectro autista, né, ou seja, o transtorno do espectro autista, ele, exatamente por ser um espectro, ele abriga muitos tipos, né?
E com isso também cada pessoa representada, ela é assim, apesar de terem as coisas que são as estereotipias que são reconhecíveis, cada um é um, né? Então, assim, eu acho difícil às vezes você citar regras. Eu acho que é interessante você compartilhar alguns tipos alguns tipos de individualidades, porque também é isso, a gente está ainda entendendo como é, o que faz, como vem, o que causa. No caso das minhas filhas, a gente teve uma gravidez, a mãe delas teve uma gravidez muito difícil, no nascimento de 7 meses. A gente teve a lipidramia em uma delas, então uma má posição, pouco líquido na placenta. Então, uma série de complicações que provavelmente a gente isso vai ter algum tipo de consequência, a gente está preparado para isso. Mas, assim, foi algo muito traumático, porque a gente tinha uma criança até os 3 meses de idade, e aí quando vai ver assim, pô, tem um. Aí quando a gente foi contar densidade óssea, né, vendo braço, não sei o quê, fala, opa, tem outro. Aí tem outro o quê? Outro braço? Não sei o quê? Não, uma criança inteira, entendeu? Assim. E eu tava assim, caraca, uma criança inteira. Só que tá mal posicionada, pode não vir. Eu falei, pô, cara, a gente teve uma gêmea e não teve. Na mesma hora, tipo assim, tava muito feliz e, na verdade, assustadíssimo com a ideia de que ter uma segunda criança e falava assim, olha, vai ter uma segunda criança, mas talvez não tenha. Porque ela tá numa situação ruim ali, não pode não nascer. Eu falei, cara. Aí eu falei, se nascer, vai nascer com alguma coisa, vamos pensar nisso, vamos trabalhar com essa possibilidade. E quando veio, assim, nasceu com 1,5 kg, eu falei, caraca, como é que. E fui em época de campanha política, eu estava trabalhando com campanha política, então eu saía das campanhas políticas e ia para UTI 9 horas da noite, ficava 10, 20 minutos do tempo que podia se ficar com as minhas filhas. E foram 45 dias de UTI, foram tudo muito louco, assim, tudo muito complicado. E a gente pensa assim, gente, você já não sofreu demais na vida? Tu morava numa favela, tu passou num aperto, qualquer motivo você podia estar ferrado, não sei o quê. Aí quando você vai ter seus filhos, aí vai ter esse mesmo problema. É sempre assim, sabe? Parece tipo assim, caraca, vocação pra drama, né? Uma vida inteira de vocação pra drama, de tragédia. Entendeu? E aí, como ideia de novo, tudo é carne de literatura, né? Tudo a gente transforma em história e é isso que a gente faz, né? Essas campanhas que você mencionou agora já eram aqueles mesmos políticos que davam carona de vez em quando pra você diagramar lá na outra cidade, seus padrinhos? Não, já estamos em outra história. Não, isso é outra. Assim, Isso é incrível, gente. desde cedo, eu mexo com política, né? Tipo assim, eu tô desde os 14 anos, me filiei no partido por causa do cara que morava ali perto, que estava querendo se eleger e tal. Aí no Espírito Santo. Eu me transformei em mesário para poder livrar o cara que ia trabalhar a campanha dele, tipo assim, pô, precisa desse cara. Aí eu substituí o cara como mesário. Então tem umas histórias meio loucas de como eu fui parar na política. E eu fui o cara da Diretas Já. Não, Diretas Já não. Diretas Já porque eu era muito, muito novo ainda para isso. Mas era o cara da época do Collor, eu era o cara que ficava da PJMP, ou seja, Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era totalmente Lula. Então, assim, era metalúrgica mesmo, assim. Então eu tava lá, tipo, vamos lá, dessa vez é Lula. Cara, dessa vez é Lula. Muito massa, cara. Cara, eu falei, tipo, a gente tá fazendo isso aqui ainda. Por que você... 4 anos, 4 anos, agora. Isso aqui ainda, gente. Por que a gente tá quase correndo isso? Ser preso, fazendo um pouco de urna. Tiveram um dia assim, é Lula, hein, gente? É Lula, hein? Tiveram assim, é Lula, hein? Entendeu? Porque agora vai. Agora vai. E nunca ia. Nunca ia. Porque eu falei esse lance da carona, porque o Estevão falou que no início o computador demorou muito tempo para chegar na casa dele. E aí, quando chegou, a diagramação do quadrinho tinha que ser feita numa cidade longe para Dedéu, e aí tinha que pegar as caronas. Entre elas, tinha um político ali que tinha um motorista que dava uma carona para ele ir lá nos Cafundó, lá, né? Exatamente. Para conseguir fazer a diagramação. Não, e eram coisas meio loucas, assim, porque esse cara, quando eu fiz esse trabalho de diagramação, eu escrevia no meu barraquinho, né, à mão, e aí mandava para os caras à mão os roteiros, né, na época dos quadrinhos, né, lá do jornal ainda. E aí, quando a gente pegava essas páginas, eu ia diagramar na casa do artista principal, que era tipo 2 cidades de distância. Eu morava na Serra, atravessava Vitória e ia para Vila Velha. E aí, com o tempo, ficou incômodo isso, mas com o dinheiro que entrou, eu consegui comprar um computador. Então, mas assim, a primeira semana o computador queimou.
E aí eu precisei da ajuda desse político para chegar do outro lado. Entendeu? E assim, a gente pegava pra fazer esse tipo de coisa, esse tipo de favor assim, era complicado andar com essas pessoas. A gente andava com todo tipo de pessoa, né? Ah, E eu falei, pô, vamos pedir um amigo pra ir comigo. E a gente foi com esse cara. Esse cara começou a ter umas ideias meio tipo assim, ó, se a gente for pego aqui nesse lugar aqui, o que você faz, né? Tipo assim, abraçado com o computador, né? No meio de uma, no meio de uma estrada, né? Assim, escurecendo. até onde você é capaz de ir? Abrir esse computador, eu falei, não, eu não quero ir, eu Não não pensar nisso, vou não. me não, mas o carro não vai quebrar aqui, não vai aparecer ninguém querendo a gente, entendeu? Fica tranquilo. A gente Não, conseguiu contar isso no programa, né? exatamente. Você conta essa história, a gente contou essa história. Mas, né? Mas e deixa eu te perguntar, e aí você com os seus roteiros de quadrinho, com os quadrinhos, aí você hoje, né? Você falou que são 12 anos, né? Agora como roteirista audiovisual, tô Sim, certo? não, a gente tem mais ou menos, tenho 25 anos de carreira. Então, Carreira né, toda. carreira. Então, assim, com 10 anos de quadrinhos, no Espírito Santo, eu cheguei no máximo que eu poderia chegar no Espírito Santo, que é o quê? Ser editor de arte num jornal. Porque é exatamente isso. Lá naquela época, você vive seus sonhos pela metade. Né? Se você é um cara que quer ter uma banda, você vai virar, às vezes, jornalista, você vai virar um apresentador de TV, entendeu? Do lugar, entendeu? Se você é um quadrinista, você vai virar editor de arte numa gráfica em algum lugar, porque eu não tinha para onde você chegar. Você não ia virar Maurício de Souza no Espírito Santo. Entendi. Não, e aí você pensa a mesma coisa. Você ia virar, você é o Maurício de Souza Capixaba. Você virava lá esse tipo de coisa, né? Tipo Madonna Capixaba, Mara Maravilha Capixaba, de Mara Maravilha Capixaba. Entendeu? A gente tinha lá apresentações de Paquitas Capixabas, entendeu? Então a gente vivia num mundo meio genérico, assim, da vida, assim. E eu falei, cara, eu não quero ser desse jeito. E o Espírito Santo hoje produziu, né, grandes nomes, Chai Suede, né? Sério? né? Irã Malfitano, Roberto Carlos, né? Não, o Roberto Carlos, como diria o próprio Rodrigo, né? É o mais, é o mais carioca dos capixabas, né? Isso. Né? Então, a minha vida pra cá, ela veio bem assim, cara, eu quero escrever pra TV. Quero escrever. Então, Você já tinha essa coisa. exatamente, com quadrinho. E naquela época tinha os Mutantes da Record, tava mudando um pouco o cenário do audiovisual. Eu falei, cara, eu quero quadrinho. Já cheguei no lugar que eu queria, produzir histórias em quadrinhos, tal, não sei o quê. Não sei se eu ia conseguir algo mais para frente, então eu falei, vamos produzir então audiovisual. Queria fazer novela. Cheguei a fazer novela, onde tá os maiores salários, onde tá o maior negócio. Falei, vou virar Aguinaldo Silva, vamos fazer qualquer coisa assim. né? Vou virar Manuel Carlos. E aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né, com esse foco de produção. E a primeira semana, assim, quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso com o José Louzeiro, né, que é o autor de Pichote, do livro Pichote, ali do mais fraco e tal. E logo depois eu participei de um concurso de roteiro, participei de um concurso de produção de roteiro do Agnaldo Silva, né, que ele ia escolher algumas pessoas para dar uma masterclass. E eram 15 escolhidos, assim, tal. Eu fui o 15º escolhido, né, assim, para fazer, que era o quê? Você escrevia uma cena sobre Tieta, né, os melhores posicionados iam ser chamados para produzir para essa masterclass. Ele estava montando um curso. Ele queria testar com algumas pessoas. Então a gente ia fazer o curso gratuitamente. Só precisava estar na Barra às 8 horas da manhã. E eu morando em Niterói, não existia metrô até a Barra, né? Então você tinha ali até só General Osório, eu acho, ali assim. E você pegava o metrô de superfície. Então, cara, eu acordava 5 horas da manhã, saía do Beltrão em Niterói. Pegava um ônibus até a Cidade do Brasil. Você estava no Brasil, pegava o metrô. No metrô, pegava o metrô de superfície para chegar lá tipo 7h40, né, da manhã, assim, para não correr risco de perder o lugar. E foram 15 dias de aula, aula sobre indo e voltando, né, todos os dias, produzindo uma novela. A gente produziu uma sinopse de novela. Essa novela foi pro ar, chamada Fina Estampa. Olha Entendeu? só. A gente produziu a sinopse original.
vendemos os direitos para Globo, né, tal, então foi uma coisa bem bacana, porque isso foi feito dentro de sala. Eu sou autor dos nomes, todos os nomes de pobre da novela foi eu coloquei, porque, né, de pobre eu entendo, entendeu? Verdade. Exatamente. Então, Dagmar, Antenor, né, Cro, entendeu? Eu coloquei esses nomes todos. O Cro, né? Pô, o Crow depois ganhou, Ganhou, dois tá, filmes, cara, né? entendeu? 2 ou 3, os 2 Exatamente. filmes, olha, e o Crow batizado como você. Exatamente. E aí, então foi uma coisa bacana essa produção. Foi assim, eu achei que dali ia deslanchar. Né? Ah, vou fazer. Só que depois não pintou mais nada, porque era exatamente era um lugar muito fechado, assim, né? E eu fui pro trabalho, fui pro jornal. Voltei pro jornal, tipo aquela coisa, eu tava no jornal, no Espírito Santo, vim para fazer TV, não sei o quê, aqui de ser Aguinaldo, voltei pro jornal. Comecei a trabalhar no jornal um dia, né? E para mim a coisa mais impactante do Rio de Janeiro foi ver os reflexos do que a gente conhecia no Espírito Santo, em Vitória. Que era uma coisa meio tipo, um dia eu tava saindo do jornal, puto da vida, porque eu trabalhava no jornal a 15 minutos de casa, dava pra ir a pé, jornal, né? Porque Vitória é meio que um ovo, você consegue, com muita raiva, você consegue andar meia hora a pé e chegar em qualquer lugar, tipo, com muita raiva de tudo, você consegue chegar. E em Vitória, no Rio não, você tem uma ponte separando o Rio de Niterói, então você tem que pegar um ônibus. E eu passava muito mal no ônibus, né? Porque eu sou um cara que tem jogo com movimento e tal, não sei. E aí eu tava um dia na Central do Brasil, aquele fedor, né, da Central do Brasil, gritaria, tal, não sei o quê, etc. E aí passa um ônibus escrito Estrada da Posse. Naquele momento, eu comecei a lembrar do funk. É que eu moro na Estrada da Posse. Aí eu vi assim, aí eu, com a mochilinha assim nas costas, eu falei, eu tô no Rio de Janeiro. Sabe, uma coisa meio assim, bateu aquela coisa, tipo assim, tô vivendo uma história, sabe? Uma coisa, tipo, foi uma coisa bonita de ver, de realizar. Tipo assim, todas as coisas que a gente ouvia de lá, que a gente tinha de lá, que a gente, né, que a gente consumia. Naquele momento que eu olho assim, eu falei, cara, eu tô num lugar da onde essas pessoas falam e nos alcançam. Então eu quero um dia escrever e produzir coisas que tenham esse mesmo alcance. Então, assim, é muito louco ver que um sinaleiro sabe, um sinal de um ônibus passando, iluminado assim, me deu a sensação de que, fala, caraca, tô... É basicamente aquela pessoa que vai para Los Angeles, ou Hollywood, sabe? Aquela coisa tipo, sonho se realiza. A pessoa tá lá ferrada, não sei o quê. Era eu naquela época, 2009 chega no Rio de Janeiro, assim. E foi bonito de ver, e foi bonito de... Hoje eu penso assim, cara, aquilo me ajudou muito. Entender onde eu estou. E aí quando você vai no Leblon, eu falo, gente, o Leblon é isso mesmo, né? O Leblon de Manuel Carlos é isso mesmo, né? A gente fica assim, é muito estranho você ir nos lugares e ver a representação dos lugares, ver às vezes a caricatura dos lugares, né? Sim. É muito estranho. Aquele retratinho. Exatamente. Aí você fala, caraca, então para mim foi rico também, né? Lidar com isso e entender que algumas periferias não mudam. Foi aqui a primeira vez que eu vi uma arma muito pesada, porque antigamente você passava por lá assim, você via um cara com uma 12. Aí você fala, uau! Aí quando você um dia que eu vi um policial com um fuzil do lado de fora do carro, eu falei, caraca! Quarta-feira. Exatamente, entendeu? E aí com o tempo você fala, tá, já vi, né? Assim, mas foi um grande impacto para mim vir estar no Rio, entender o Rio como ele é. E hoje eu não consigo me imaginar vivendo em outro lugar, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Tipo, que o Rio faz parte de mim, porque são 15 anos aqui, né? E aqui é o lugar que eu consegui adquirir as minhas histórias, assim, produzir as minhas histórias. Enquanto lá, a gente como está no local, é meio difícil de ser enxergado, né? Aqui, você fala assim, você ainda tem uma chance. Aqui é você é preto, você tem uma... Seria melhor se você estivesse fazendo funk, talvez pagode, não sei o quê. Mas já que você quer escrever, talvez você tenha uma chance, talvez, né? Talvez. Foi difícil, porque foram 15 anos de pura labuta, estando nos lugares, sendo ignorado por muita gente e batendo 5, 6 vezes em portas, assim, em oportunidades. Então, pô, fiz o primeiro
fiz esse primeiro curso do Aguinaldo Silva, fiz o primeiro seminário Globosat, né, de jovens roteiristas, fiz o primeiro laboratório de narrativas negras da FLUP, eu fui o primeiro, sabe, 15 anos aqui, fui o primeiro de diversas iniciativas, e que para essas iniciativas já estava velho demais às vezes. Você tem que ser um cara de 30, Tinha isso. 30 e poucos anos, você não é um jovem. Porque sempre existe uma nota de corte para um homem negro, ou para uma pessoa negra. Ah, você, né, você nunca vai ser negro demais, mas tipo assim, ah, não, você é jovem demais para isso, você, né, é inexperiente demais para tal coisa, você não conhece aqui, você não é daqui, você não, sabe, sempre tem um corte. E assim, e quando chega nos lugares mais onde só tem negros, fala assim, às vezes pode ser assim, ó, você é velho demais, o que a gente quer. A gente quer moldar você, e você já está moldado, né? Porque você já tem 20 e poucos anos de produção. Então, entrar no mercado audiovisual, para mim, foi uma das tarefas muito complicadas. Porque se você passa dos 15 até os 20 para publicar seu primeiro conteúdo num jornal, você, para produzir o seu primeiro audiovisual, você faz isso, seu primeiro audiovisual que vai para os streams com o seu nome, são só 15 anos. Eu estou há 15 anos aqui e em agosto deste ano eu produzi meus 3 primeiros conteúdos audiovisuais. Desses 3, 2 entraram com crédito, um não. Ainda tem isso. São os 3 agora que, assim, ao mesmo tempo, praticamente, né? Exatamente, em agosto. Então, eu participei da sala de roteiro de 5 vezes comédia, em que não entrei, não entrou os créditos. Participei da sala, não assinei nenhum dos roteiros que foram ao ar. Produzi um conteúdo para o GNT chamado Pai é Pai, né? Com a apresentação do Rafael Zulu e Luiz Zulu, com direção do João Pedro e da Benedita Zerbini. E produzi agora Cidade de Deus, né? Eu escrevi, participei da sala de roteiro de Cidade de Deus. Onde chegamos, vocês viram? Demoraram? Não demorou. Demorou um pouquinho, eu sei. Mas é isso, então, assim, o Cidade de Deus. E são produções que começaram, tipo... É claro que a gente teve muitas coisas. Tipo, desde 2019 está produzindo conteúdos que não vão para o ar, né? Então, assim, estou no audiovisual, estou trabalhando no audiovisual há 15 anos. Só que em salas de roteiro, efetivamente, assim, que vão para o ar, que as coisas remuneradas e assim, foram trabalhos de 2019 para cá, né? A pandemia, ela também, de alguma forma, ela fez com que algumas coisas, por exemplo, uma empresa de São Paulo contratasse a gente por aqui, então teve um tipo de facilitação, né, de flexibilização de regras para a produção de um conteúdo. E aí, nessa eu produzi diversos conteúdos. Desses diversos conteúdos, 3 estão indo ao ar agora e um outro vai em novembro ao ar. O quarto. E esse é segredo ainda? Esse eu não posso contar até o final do negócio. Primeiro eu falo sobre Cidade de Deus. Vamos falar sobre Cidade de Deus. Ai, que presentão que a gente ganhou, hein? Diga aí nos comentários se você assistiu Cidade de Deus. Foi um presente muito grato assim, que eu senti essa produção, porque acho que a galera não esperava que Cidade de Deus pudesse ser expandida, né? O universo estava ali, hermético, aquele filme de 2002, e de repente surge a notícia, vai ter uma série Cidade de Deus. E aí ficou todo mundo maluco, porque a galera não sabia o que pensar, o que vai ser. E o Brasil se rasga inteiro, aquela comoção maluca que a gente tem, né? Muito emocionado, a gente é muito emocionado, né? O Brasil é muito emocionado para todos os lados possíveis, né? E quando chega, é isso, cara. Ela chega expandindo o personagem 20 anos depois de voltar para lá. Tem seguidor nosso que quer te fazer pergunta, eu anotei umas perguntas aqui, então, ó, por favor, as perguntas vão ser feitas, não fiquem nervosos. Mas primeiro eu quero saber de você. Eu acho que até uma das perguntas é essa, eu vou citar a pessoa aqui para a gente poder fazer a amarração toda. Vou roubar a pergunta da pessoa? Vou roubar, né? Vou fazer isso na pessoa. Vou botar aqui a pergunta ela só assinou como Jota, né? Então, Jota, essa pergunta é sua, espero que você saiba quem é o Jota que estou falando. Ela colocou assim, como foi escrever Cidade de Deus? Que é uma boa introdução, né? Como é que foi escrever
E qual foi a sua experiência escrevendo e assistindo o filme, por exemplo? Você, a pessoa que assistiu o filme e agora está trabalhando na série. Sim. Como é que foi isso? É um bom começo de conversa. Sim. Primeiro que assim, eu tinha terminado de escrever um filme meu, né, quando tava... E eu falei com o Gustavo Montijo, do executivo da O2, um amigo meu, com muitas promessas, tipo, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto. Nunca rolava, eu falei, maior ilusão, assim. Aí eu falo pra ele, Gustavo, olha só, tô com o contrato, tô com o contrato terminando agora, tal, não sei o quê. Se tiver alguma coisa aí, me fala, não sei o quê. Não, tem uma coisa aqui pra você tem que me dizer se topa ou não, tal, não sei o quê, que só posso dizer se você topar, tal, não sei o quê. Eu vou topar, porque eu tô precisando, não tô sabendo do que é, né, mas vou topar, né. Falei, sim. Ele falou, não, tá, vou sugerir seu nome aqui, depois te falo pra que é. Sugeriu o nome me passou lá, né? E aí ele falou assim, é pra Cidade de Deus. Eu falei, caraca, tipo, como, né? Como isso? Né? Exatamente. E aí, assim, eu já tinha, obviamente, visto o filme algumas vezes, né? E ainda no Espírito Santo, ainda quando morava no Espírito Santo, então era uma coisa muito... Eu vi a força do filme, exatamente até na formação da própria galera de lá. Então, assim, a gente passou a chamar o lugar de comunidade por causa da Cidade de Deus, por causa, sabe? Como esses impactos bateram, como eles chegaram lá também, de certa forma, teve isso. As pessoas tomaram a Cidade de Deus como gíria lá. Então assim, você, não, sabe, então, a própria, assim, as coisas que se falavam lá. Então, você, enquanto a gente falava lá que era comunidade, área verde, por exemplo, a área verde virou uma comunidade. A área verde eram áreas que não estavam ainda catalogadas no mapa, né? Era uma área de mata, então é chamado de área verde. Então, essa parte do endereço na área verde, você não tem um mapa certo. Aí a pessoa não virou uma comunidade. Então, o que era lá, o que era morro, o que era negócio, virou, sabe? E não foi nesse caso, mas quebrada, no caso de São Paulo. Então, as pessoas adotou muitos nomes que vinham e chegamos no que a gente falou até de complexo, né? Com o tempo. Mas, então, assim, foi uma referência pra gente, obviamente, como cinema, mas também como forma de se tratar uma espécie de comunidade, né? Então, eu acreditava que ali, né, dava seu novo nome. Então a gente tinha essas referências. Então para mim foi um desafio. E depois que a gente começou a pensar, caraca, simplesmente só. E é uma coisa que eu sempre repito: é só o segundo filme de língua não inglesa mais visto do mundo. Ok, só, né? Então, tipo, é só isso. E aí eu falei, poxa, eu vou colaborar um pouco mais com isso, porque eu acho que eu li o filme umas 20 vezes. Porque eu fiquei revendo o filme, porque tinha que pegar o que era interessante ali, o que era. E a gente teve uma sala composta que era né, a chefia do Sérgio Machado, tinha, além de mim, o Armando Praça, Renato de Carmo e o Rodrigo Feia. O Rodrigo Feia é um roteirista, um articulador cultural, diretor cinematográfico e roteirista, morador da Cidade de Deus, com projetos culturais lá dentro. Então era um cara que conhecia nas entranhas e cria de lá, né? Então o cara, ele sabia de tudo de lá. Então foi uma forma muito bacana, porque a gente tinha uma pessoa que trataria de forma respeitosa o conteúdo lá de dentro, né? Porque o livro do Paulo é uma espécie de denúncia, né? A ideia era você mostrar como que o poder público deixou a Cidade de Deus ser como tal, e como não havia um controle, e a polícia que entrava lá ela se beneficiava dessa forma, da forma que as coisas aconteciam. Então, tá tudo ali, né? Isso é legal falar também rapidamente, né, que o filme, né, e a série, ambos são baseados numa obra literária que é do Paulo Lins, né? Exatamente. Então, para você que tá, muita gente conhece o filme, mas não percebe que ela é uma adaptação literária. Então, você pode comprar o livro hoje também e ver ali a raiz literária que você criou. Sim, tem uma série de crônicas sobre o lugar, né? Então, e aí o que aconteceu no filme? A gente tem essa junção desse conteúdo e transformado em uma história. Ele pega um fio daquelas histórias e coloca ali. Só que eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço, que na verdade é como eu analiso o filme. Se você reparar bem, o filme, se não fosse na Cidade de Deus, seria um filme de comédia. Seria uma comédia daquelas comédias americanas, porque na verdade a história da Cidade de Deus é
sobre um adolescente querendo perder a virgindade. Né? Se você reparar, a história é essa, é sobre um garoto querendo perder a virgindade. Só que ele mora numa das comunidades mais violentas do mundo. Então, perder a virgindade lá, isso quer dizer que você vai pegar uma maconha pra menina na boca de um cara que tá em plena guerra, entendeu? Então, quer dizer, se torna a história. Porque a história é simples. É simplesmente um cara que quer perder a virgindade com a menina que ele gosta. A ideia começa daí. Exatamente daí. Então, assim, eu quero perder a virgindade com a menina que ele gosta. Só que meu irmão é metido com tráfico, é metido com. Meu irmão é bandido. A menina que eu gosto, gosta do cara que é um dos maiores traficantes de lá. Entendeu? Quer dizer, se torna a história. Mas se você tira tudo isso, é Porks. É Fox, é Superbad, entendeu? Superbad. Se você tirar toda a cidade de Deus, é Superbad. É história assim, dois amigos. E aí, você conseguiu achar? E aí comeu de Porchat, entendeu? Comeu, pode crer. O que você está me falando, abriu alugou um triplex na minha mente. Exato. Porque agora, pensando desse ponto de vista, ele vai buscar, por exemplo, ele quer conquistar, né, esqueci o nome dela, ele cita ela na série também, virou um... Personagem da Alice Braga. Alice Braga, e tem aquela facinha, eu queria mesmo, ela tá tirando foto dela, esqueci o nome da personagem, mas cara, ele... Eu dei um branco agora também, que vergonha, porque você tem o tempo todo dela, o tempo todo. Eu falei isso hoje, o nome dela. E aí, cara, ele vai buscar, por exemplo, a maconha pra ela. Só que pra chegar lá na boca dos APs, ele tem que ele tem que contar a história. Ele só tá contando a história onde ele tá chegando, mas a intenção é essa. Quando ele chega lá, na hora que ele chega lá pra pegar a maconha, o que tá? É na hora que o Zé Pequeno tá tomando a boca do cara. Quer dizer, na verdade, é a história de um nerd, né, dentro das suas possibilidades, né, tentando roubar, tentando ser sabe? Então, na verdade, é isso que temos. É o que temos como história. Só que... É legal isso. Desculpa, pode falar. E aí você tem que pensar exatamente isso. Tipo assim, a importância de uma boa história contada. Porque o arquétipo é esse. O arquétipo é de um garoto querendo transar. Só que é numa comunidade pesada, com guerra de gangue acontecendo, entendeu? E por aí vai. Bom, e agora eu acho que, com base nisso, a próxima pergunta que é feita pelo nosso seguidor, nossos cultureses, né? Henrique Dornelles pergunta o seguinte, que eu acho que é justamente essa transição que a gente precisa fazer agora. Pode ser uma pergunta besta, eu falei lá embaixo, nenhuma pergunta é besta, besta não perguntar. Então, olha que pergunta maravilhosa. Como é revisitar esse universo agora? Porque o filme já conhece, já viveu aquilo ali. Como é revisitar o universo após 2 décadas? E ele ainda botou o quê? 22 anos precisamente, ou seja, o cara fez o dever de casa ali, do lançamento do filme. Como é que agora é entrar para esse... Agora é o novo, né? Sim. Revisitar isso tudo de novo, cara. Não, como eu falei antes, a gente tem uma grande responsabilidade, porque, primeiro, que é uma obra muito cultuada, é uma obra estudada em diversos lugares. É uma obra que, assim, a gente estava vendo, um amigo meu estava no México, ele pegou um livro sobre cinema, e a primeira frase por que Cidade de Deus é tão... Um livro sobre cinema, falando por que Cidade de Deus é tão inovador? Por que The Good Father é uma ótima adaptação? Porque, sabe? Ou seja, o filme tem como uma referência que você consegue ver num livro sobre cinema no México. Entendeu? Então, assim, o filme está lá e a gente resolve fazer, cara, quer dizer, e se a gente chegar a pegar uma obra desse tamanho e vamos fazer alguma coisa com isso e que pode dar... Eu tava assim, numa situação que eu falei, caraca, tipo assim, meu primeiro grande trampo na carreira, assim, né, minha grande oportunidade, na verdade, porque eu fiz grandes trabalhos, eu produzi muitas coisas, só que era você mexer com o filho dos outros, né? Você, né, falar, vamos, como é que a gente pega esse material? Porque eu também tinha aquela coisa, eu não apitava em nada, né? Eu era o criativo que estava lá, o chefe de sala, falei, olha só, defende nossas ideias lá, tá, velho? Tipo assim, a gente quer matar fulano. Aí o Fernando Bessina, mata fulano. Fernando Queres falando, não mate fulano. E eu pensei... A gente pode saber de quem a gente tá falando? Marmotinho. Eu queria que eu matasse o Marmotinho. Eu falei assim, gente, tô com muita dó, vamos fazer alguma coisa com ele, vamos matar mais. Eu falei, mata agora não, tipo assim, eu falei. Aí a gente pensou, ó, Sérgio, que matar.
Sanguinários. Não, brincadeira. A gente falava, não, a história tem que funcionar, a gente precisa de um grande impacto, precisa de um grande trabalho. Eu só acho que vão bater na gente. Eu não sei se eu fiz o aviso de spoiler aqui. Então, galera, já passou. Aviso de spoiler. Esse programa é gravado, então a Ademir Júnior ajuda a gente aí, bota o aviso de spoiler antes. A gente quer falar da série. Pô, tô aproveitando a oportunidade aqui, né? Então rolou isso, cara. Rolou, né? Rolou de falar, não, tipo assim, cara, a gente precisa mesmo matar, tal, não sei o quê. Isso, né, a gente, então, foi algo, Assim, algumas decisões são muito complicadas, mas essa foi a mais difícil, assim, digamos, em termos de produção de conteúdo. Mas, de produção de trama, né? A gente precisa de uma coisa muito forte. Vocês acabaram com Né? isso. Exatamente. E aí, eu falei assim, a gente vai ser muito odiado. Eu fiquei assim, no quinto a gente vai ser muito odiado. E eu preciso falar por quê que acho que acabou. Pra mim, cada um vai ter o seu, é lógico que por ele ser ele já foi, mas tem uma cerejinha do bolo nesse episódio, que é a seguinte. Eu posso falar besteira aqui, mas enfim, eu tô na minha de fã, né? sim, Cara, ele desceu pra resolver o problema lá da operação. sim. E naquele momento ele peita o Reginaldo ali, ele tenta entrar pro Reginaldo. Cara, quando ele toma a coronhada na cabeça, tem um take que pega assim, que ele se levanta e ele fala assim: vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Cara, o take é de oponentes, né? É Reginaldo num lado e ele no outro. E logo depois, cara, no mesmo episódio, a gente fala assim, cara, é como se fossem antagonistas. E a gente sente assim, pô, esse cara vai virar vereador e ele vai. E não, e de repente ele. Cara, incrível assim. Mas se você reparar bem, ele não se livrou de Barbantinho. Nunca vai se livrar, né? Nunca vai se livrar. Perfeito. Porque todo mundo que tá ali vai lutar por Barbantinho. Então essa é a nossa ideia de produção. Tipo assim, cara, não vai se livrar. O Barbantinho vai estar ali sempre. Tá sempre como um grande fantasma para ele. E aí, assim, o lance do Barbantinho também foi isso. Falei, cara, como a gente faz? Como a gente mata esse personagem? E foi uma coisa muito louca também, que foi o seguinte. Eu falei com o Paulo, né? O Paulo tava um consultor, assim, né? Ele não é consultor, eu pedia conselhos a ele, né? Eu falei bem assim, Paulo, o Barbantinho tem nome? Né? Porque ele tava, não, ele só tem apelido. Barbantinho. Eu falei, eu estou pensando em chamá-lo de João Augusto Barbacena. O que você acha? Aí ele, ok. E eu batizei o Barbantinho. Você batizou você? Batizei. Exatamente, entendeu? Aí eu batizei o Barbantinho, né? A Leca, todos os personagens assim. Eu peguei muitos personagens que foram Leca, Letícia Caroline, né? o batizado. Sim, porque na verdade o que acontece? No final eu fiquei responsável de fazer o perfil dos personagens. Então todo mundo que tinha só apelidos, eu fui fazendo. Cara, eu fui numa loucura tão pesada que foi o seguinte: eu comecei a dar nomes, data de nascimento, e baseado na data de nascimento, eu comecei a pensar no signo. Então eu olhava os personagens que a gente estava construindo, olhava as características principais dessas pessoas, e falava aonde está em qual signo estão essas características. Sério? Que decidimos lá. Aí eu decidia ela, não vou lembrar o signo, tá, gente? Não vou lembrar. Eu queria ter trazido para cá. Mas o que aconteceu foi que, baseado nas características dessas pessoas, eu dava um signo, via fiz uma tecnologia reversa, né? De acordo com o que eles faziam, dos atos deles, quais eram os pontos importantes. Desses pontos, eu dava o mês e a época que eles nasceram, com um ano, né? Porque já que a gente sabia que eles tinham 23 anos. Então eu sabia que eles nasceram em 90 e tantos. E aí, com isso, eu precisava saber agora o mês e dia. Aí olhava o signo que eu queria dar para eles, baseado na personalidade deles, e botava no dia. Cara, Então, essa Constituição. existe isso. Assim, todos eles têm nome, sobrenome, data de nascimento e signo. E todo mundo que manjar agora vai ficar, pô, ficar essa assim. atitude dele é porque ele é libriano, eu sei, isso é coisa de escorpião. Cara, com base nisso, né? Inclusive o nome dele aparece na boca do vereador Maurício, né? Porque a ideia inicial era no alto-falante do bairro. Morreu, João Augusto Barbacena, popular Barbantinho. Aí isso foi a cena que a gente escreveu, e aí na adaptação, quando a gente adaptou
pra fala. A gente acabou sendo sugado direto para o episódio 5, que eu acho que com razão, né? Porque todo mundo aí ficou abalado com a Barbantinha. Eu acho que eles fizeram bem. A casa agradece. A casa agradece. A intenção foi essa mesmo, acabar com a gente, acabar e depois botar a gente no jogo de novo. Mas eu vou levantar uma coisa pro início, né? Sim. A apresentação inicial é incrível, porque ali naquele primeiro episódio, claro, gente, tudo é minha opinião, deixa nos comentários aí também, tá? Você faz uma atualização do que era a Cidade de Deus em 2002, ali o que tá falando lá de 60, 70, 80, né? Uhum. Para 2020, ali era 2000 alguma coisa, né? 2000 e... Cara, e você atualiza como é que aconteceu, né? Como é que as facções se desenvolveram, quem são os grupos ali, o grupo tá subindo, quem são os milicianos, que era uma figura que não existia, né? Quando ele diz você, tá falando da sala de roteiro, tá, gente? Não sou eu, não, porque são 5 cabeças lá e eu não pitava em nada. Pitava em nada. Sou roteirista Preto da parada, junto com a Renata, coisa assim. É óbvio que a gente lá era muito ouvido, tá? Aliás, o Sérgio deu muito, muito. Ele ouviu muita gente, mas o Sérgio Machado, né, que é diretor, e não desse trabalho em si, mas é um talentoso diretor. E quem era o chefe da sala, ele era um cara que pegava esses conteúdos da galera, juntava e montava, né? Tipo assim, pegava notas, a gente escrevia tudo em sala, né? Todo esse conteúdo em sala. Depois ele saía para escrever, mandava para a gente para fazer notas e por aí vai. Né? Esse foi o processo do primeiro, porque o primeiro é sempre do chefe de sala, né? Então ali teve que se estabelecer muita coisa. Depois o Ali veio, deu o seu toque também ali, contou algumas coisas que precisava ali também. Então um material que na verdade tem muitas mães e pais, né, naquele conteúdo. Mas a ideia de se passar, de se contar com o mesmo dinamismo e edição do filme era imprescindível para não causar um estranhamento nas pessoas que saíssem do filme para a série. Inclusive porque a própria HBO chegou a passar assim, vamos passar o filme e na sequência o primeiro episódio. Entendeu? Então foi uma coisa muito louca de você ver assim, precisamos eles precisam conversar. A série precisa conversar com o filme, reverenciar o filme, honrar o legado do filme. Sempre foi o desafio. E eu acho que ficou muito bem delimitado. As pessoas falam assim, meio didático, mas assim, gente, não tinha como não explicar, porque o filme, a série tinha, o piloto ele tinha dois grandes desafios, que era o quê? Primeiro, contar a história para quem tinha visto o filme, contar a história para quem não tinha visto o filme. Entendeu? Então, como é que você faz? Então, assim, alguém ia perder. Quem viu o filme achou assim, tô vendo demais sobre o filme, mas quem não viu o filme falou, caraca, está, né, sabe, funciona bem. Mas também quem viu o filme não se ofendeu, porque sabe que aquilo é importante para ser contado, porque você vê um filme de 2 horas, o filme tem 2 horas, você fala, não dá para contar todas as histórias ali. Cara, não dá para contar todas as histórias. São 2 horas de filme, mesmo assim você faltou coisa para ser contada, faltou histórias para serem contadas. Mas o filme em si, ele deu conteúdo de sobra para a gente trabalhar na série. Inclusive, uma das coisas que eu sempre briguei não, sempre que eu demonstrei em sala, e sempre eu falo, em todas as entrevistas que eu dou, é o seguinte, uma das cenas mais lindas, umas cenas de amor mais lindas do cinema brasileiro é a cena de Berenice com Cabeleira. É a cena em que ele se declara para ela. Você vê um cara que é perverso, estoura uma bola de criança, você vê o cara invadindo um hotel, chutando as pessoas, chutando as pessoas, você vê aquele cara que parece extremamente cruel, quando ele encontra uma menina, uma adolescente, que ele podia tomá-la, ele abre o coração para ela. Ele abre o coração, fala, pô, eu tô abrindo meu coração. Ela começa a falar sobre ela, fala assim, quanto gosta dela. E ela não acreditando nele. Porque ela sabe, como uma menina de periferia, que ela não podia dar. Ela não podia. Na minha época se falava isso. Não podia dar ligância. Não dou ligância para ele. ligância, né? Lá no Espírito Santo falava, né,
nem tô dando ligância pra ele. Eu não ligo pra ele, eu não ligo pra ligância. Não deu ligância. Não dou ligância. Então, assim, ela ignora ele porque ela sabe que é cruel a vida de quem ama uma pessoa do crime. Ela desmonta ele tudo, né? Né? Fala, pô, tô te dando, como é que é? Tô conversando com você, Sabe, vai lá no conversa, tá na letra. Exatamente. Então ela vai fazendo isso. É uma das maiores cenas de amor já escritas, porque falam de duas pessoas muito machucadas, muito jovens. São os nossos Romeu e Julieta ali, sabe? Sabe, uma coisa extremamente clássica de pessoas opositoras, assim, que no final ele praticamente se sacrifica para para que sua mulher fuja. Cara, é verdade. E aquela cena dele correndo ao longe também, e os disparos, e Berenice acertou o cara lá, hein? Exatamente. No filme eu percebi. E que, se eu não me engano, o nome é Toro. Sim. Então acho que tem coisa ali. Então, ó, a gente, como um bom nerd, a gente cava o universo inteiro, cara. Então a gente vai vendo ali, a gente percebeu que tem esse policial do filme lá, que é mais velho, que é o cara que não aceita propina, mas é um cara que é matador. Sim. E ele é o cara que a Berenice acerta, dá um tiro ali, acerta o cara e o nome dele é Toro. Então eu tô jogando aqui, não sei se, enfim. Não podemos falar. Não podemos falar, mas tem segunda temporada aí. Mas realmente é incrível essa cena e ressignificou, eu acho, uma frase que ela fala ali, né? Porque ela fala, malandro não para, malandro não tem. E aí na série ela entra com essa frase. Malandro não para. Eu vou desistir. O outro malandro, outro tipo de malandro. Exatamente. Então assim, a Berenice é uma personagem que a gente resgatou desse universo e foi muito bonito. Porque, vamos dar uma chance para dar uma chance, não, vamos dar a voz e, né, exatamente para quem foi utilizado só como instrumento. Fora, assim, a personagem da Sabrina Rosa, que é a Cíntia, Perfeito. que era chamada só de namorada de Mané Galinha, ela só servia como chamado de gatilho narrativo, né? Ou seja, ela simplesmente é utilizada como um recurso narrativo, que ela é estuprada, ela é violentada, e aí a partir daí ele resolve se vingar, entra no tráfico e acabar com o Zé Pequeno, com tudo do Zé Pequeno. Só que assim, você não ele fala, pô, não tive nem coragem de olhar para a cara dela mais, ou seja, você não vê com o passar dos anos o que acontece com essa mulher ali, né? Ela some. Nem ele olha, nem a gente também. Exatamente. Então a gente foca muito na testosterona da série. Que, aliás, assim, é toda movida com hormônios dessa forma, né? Você tem lá o Buscapé ainda sem transar, e quando chega e transa com a repórter, entendeu? Aí a pessoa fala, mas você tá falando... Cara, no final, a última frase é e aí como foi transar com a repórter? Entendeu? A última frase, exatamente, entendeu? Sabe, então você tem esses recursos e aí você tem essa visão meio masculina, né, machista, né, que a gente tentou falar, cara, agora a gente precisa dar uma resposta e mostrar sobre a comunidade, mostrar sobre as mulheres, porque na verdade é isso. Se você pensar bem, assim, a força motriz da favela são as mulheres, porque são elas são elas que enterram os filhos. São elas que estão vestidas com a blusa do filho ou morto pela polícia, ou morto pelo tráfico, ou perdido para o tráfico, ou na prisão. Sabe, são elas que ficam, são elas que são fiéis aos maridos que são presos, são elas que vão trabalhar, que financiam a educação dos filhos, sabe, que vão para casa das famílias, sabe? Que não cuidam, que não conseguem ter um momento de cuidar dos seus próprios filhos, de cuidar dos filhos dos outros. Então a gente não está contando essas histórias. Eu falei, como é que a gente faz para contar essas histórias e mostrar que a favela ela é composta por gente e não só por uma força maligna, entendeu? Que sofre, que é colocado de forma bem humorada, só para poder atenuar algumas coisas. Então, assim, a gente tem. Pô, eu lembro de uma cena que eu falava, pô, o Zé Pequeno mata um cara que está sendo chato com ele.
Aí eu falo assim, caraca, assim, o lance é rir, eu falei, caraca, mas a gente não pode. Eu como pessoa, uma construção de uma pessoa negra, eu falei assim, gente, não dá pra gente fazer uma cena dessa mais. Do cara ser morto com um tiro porque tá sendo chato. Porque é tão absurdo, né? Exatamente. Grotesca, né? E você banaliza a violência. Sim. Você acha, não, são pessoas dispensáveis, né? Assim, Sim. né? Então, eu lembro do Mumuzinho falando disso. Assim, porra, eu só sei se ele fez uma cena lá que ele improvisou, né? E aí, achou uma coisa. Eu só sei ler as fotos, né? E aí o pessoal, e ele achando que sim, pô, isso ia fazer ele crescer, mas a série ele morre na cena seguinte. Ele fala, pô, então, de certa forma, é muito banalizado o que acontece com as pessoas na série. Até sobre isso, No filme, né? Assim. no filme, né? É. Até sobre isso, ali Muritiba, né, que é o diretor da série, algumas pessoas reconhecem alguns traços nele e eu concordo em parte, mesmo não sendo conhecedor, de um sistema de direção, uma forma mais humanizada aos elementos que estão até em cena de confronto. Algumas pessoas estão atribuindo ao Ali isso, por exemplo. Ele foge um pouco da regra de você ter em confrontos como se fossem bonecos caindo, assim, né? Bonecos se confrontando e caindo. E aí alguns canais até de cinema estão percebendo nele essa característica de dirigir uma cena que humanize um pouco mais e coloque elementos naqueles participantes ali, até para que você se importe com aqueles participantes, né? Sim, a gente não. As cenas são caras, né? Pô, mas... Você produzir uma cena. A gente não é Hollywood, né? Onde, cara, a gente tem. Cada personagem. Se a gente tem 80 pessoas em cena, né, produzindo, você não pode chegar e banalizar uma morte, entendeu? A gente gastou corpo pra caramba ali, né? A gente fala a gente, mas o Ali gastou corpo pra caramba pra fazer só a introdução ali do Buscapé, tirando foto do pessoal, mas é até uma forma de mostrar o quão descartáveis eram aquelas pessoas para o Buscapé. Entendeu? Se você pensar hoje, fala, caraca, eu ganho a vida assim. A gente mostrou, tipo assim, pessoas que estavam ali, pô, a gente são o ator, né? Pô, mãe, vamos pra cidade de Deus, pra ver o cara deitado com sangue, assim, não sei o que. É isso que sobrou pra ele ali. Foi o que ele fez. Entendeu? Mas, de certa forma, é uma forma de dizer o seguinte, olha só, esse meu personagem é assim, e depois ele vai ser de outra forma. Até uma pessoa que vai acendendo, isso é a Leca mesmo. Exatamente. Vai provocando ele, tentou, ele não aceita, né? Não, peraí, Leca. Não, a Leca puxa a orelha dele, aí depois ele falou, não, vou mudar o foco da minha câmera, aí não acerta de novo, aí a Leca fala, pô, agora é isso que você tá fazendo. Acho que lá pro final é que ele acho que chega num ponto comum e fala, poxa, acho que é esse que agora minha câmera tá sendo usada pro. Acho que a Leca ficaria orgulhosa, seria alguma coisa assim que ele sente. Não, e o personagem do Wilson, ele é muito difícil de escrever para ele. Quem é o Wilson? O Wilson Buscapé. Todo ele fala, tem um botão, meu nome é Wilson. O personagem do Wilson é complicadíssimo de escrever porque é o seguinte, quando eu defendi a segunda apresentação dele, né, na segunda temporada, eu falei, ó, ele é um griot, né? Os griots são os caras que vão de cidade em cidade, né? São um tipo de autoridade, né, vamos dizer assim, africana que vai uma aldeia ou a outra aldeia para trazer as notícias, para ensinar, ou seja, para contar histórias, para que o conhecimento continue circulando, de certa forma. Então, ele é aquele detentor de conhecimentos. Então, é isso que o Wilson faz, né? Mas, através disso, ele também não pode ser o cara agente. A gente não pode colocar uma arma na mão dele. A gente não pode colocar uma trama diferente dele ser um cara que matou, né? A gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Então, como é que a gente faz? É aquela brincadeira de, né, um bocado de filmes da Marvel não pode interferir. Sempre tem filmes onde as pessoas não interferimos na linha do tempo, não sei o quê. Então, basicamente isso. Como é que a gente faz esse personagem ele ser atraente, ele ter uma profundidade, sendo o observador que ele foi no primeiro filme, que ele foi um observador. E a gente tirou o foco dele inicialmente, né? Que era o foco de uma puberdade, ele estava ali no descobrimento. Quem é esse personagem hoje? Né? Então, o Wilson sempre foi um personagem que é um personagem profundo, com muitas incógnitas, mas ao mesmo tempo a gente não pode pegar ele e virar a mesa dele. Não pode chegar e transformar, ele não pode ir para o crime.
Ele não pode ser, sabe, ele não pode virar fotógrafo da Polícia Federal, da Polícia Civil, sabe? Você disse, muito complexo, né? Porque se o Braddock ou o Curió eles têm um problema, eles vão guerrear, né? Às Sim. vezes vai ser por meio de quem é mais forte, Exatamente. mas e tal. Ele tem que resolver de outra forma, né? Você Exato. falou, e é muito complexo. E aí a gente tem uma boa virada da segunda temporada pra ele, uma boa agência pra ele, porque como é que tá a agência? Eu não posso. Mas o lance é que é um personagem que a gente vai mergulhar mais nessa relação com a Leca também, que é uma personagem também que é muito mostra um lugar bacana da comunidade, que é o quê? Como a gente cresce é, tendo toda hora seus sonhos atravessados pela violência. Toda hora a violência atravessa o nosso samba, ou o nosso funk nesse caso. Então, é uma personagem que a gente gosta, que a gente gostou de trabalhar, de entender como é que ela vai agir. E a Llewellyn é uma pessoa que eu conheço desde antes, assim, eu conheço a Retinta, né, minha personagem, ela seguia a Retinta, segue a Retinta desde quando eu comecei a publicar, então foi uma pessoa que eu tive muito carinho por ela, e depois ir trabalhar com ela foi muito legal, tipo assim, a pessoa é fã dos meus quadrinhos e depois eu escrevo para ela num audiovisual. Então você fala, caramba, que massa, né? Tal. Então foi algo muito bonito de ver, assim. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Tem pelo menos uma cena na série dela que é aquela cena do próprio funeral do Barbantinho, né? Que ela Sim. vai na cara da polícia lá e começa a puxar, Uhum. fortíssima, né? A Sim. cena. E sem contar que, cara, não é legal, não é maneiro, né? Mas a cena dela com aquele produtor lá safadão, o cara Sim. da produtora também é um negócio de maluco, porque ela não guarda, né? Ela vai pra dentro, ela Sim, desafia, e ela não vai aceitar o cara pisar o mínimo que seja nela. Aham. Tudo bem que por mais que às vezes ela exagere essa reação, né? Eu acho que ela guarda ela tem toda a agência que o Wilson não tem. Sabe? Isso que é legal. Ela é tipo tudo, aquela coisa encolhida do Wilson, aquela vontade de pegar a arma e resolver a coisa com o Zé Pequeno, sabe? Toda aquela coisa que ele não faz, foi para ela, né? De certa forma, ela canaliza tudo isso, assim. Ela é a revolta e a agência do Wilson toda personalizada, né? Então isso então, para mim, eu acho que ela tem muito disso. E a Llewellyn, e junto com o Dom, que faz o Delano, é um dos casais mais lindos. Assim, na hora que eles começaram a conversar com a química, eu falei, meu Deus, tem que rolar, coisa linda. Deu certo, sabe aquela coisa assim? Deu parabéns à produção de elenco, não me lembro quem é, mas é a produtora de elenco, que juntou esses dois, assim, incríveis, incríveis. Cena do monstro maravilhosa. Maravilhosa. A gente tava lá com o Caribe, lá, sempre pra. Vamos colocar esse cacete. E eu sou, né, capixaba. A minha tia morava atrás da Chocolate Garoto. Meu tio trabalhava no Chocolate Garoto, então por isso foram morar atrás da fábrica. E a gente ficava perto da parte de ameixa, né, dos sorvete de ameixa. A calda de ameixa, o cheiro, todos os dias né, do setor lá ficava assim. Eu chegava lá e falava, cheirinho de ameixa, estranho, não sei o quê. Então, aí aí a minha tia já ela nem mais sentia, né, esse cheiro assim. E aí a gente falou assim, vamos fazer o Caribe ou ameixa, né, tipo assim, né. Pra ser o que, é o que começou a deixar na caixa. Que Sabe, né? né? E aí Caribe, né? Ela tinha mais a ver com a época, assim. E aí a grande loucura de você escrever, tipo assim, vamos fazer tal coisa. Eu falo, não, é 2004, não tinha ainda. Aí, não, vamos fazer tal coisa. É 1995, já saiu de moda. Então, assim, essa coisa porque o, nos anos de 2000, a gente teve um grande loucura aqui. De 98 a 2005, a gente teve uma revolução tecnológica louca. Você começou com uma internet de escada, você vai com banda larga da Velox, não sei o quê, de um bocado de UOL até um bocado de discador, a celulares tijolão pro flip, né, da ATL. E aí você, caraca, o que estava saindo daquele ano? E programas, né? Quem morreu onde, quando? Essa pesquisa. E a gente não sabia qual ano que ia ser. Não, tem que fazer o ano de eleição. O ano de eleição
tal ano, tem que bater, não, eleição municipal, vai ter qual ano de para trabalhar com isso também, então foi muito legal. Caraca, mas essas situações, né, que vocês vão alocando, voltando, é muita coisa para falar, eu vou te prender aqui de 70 dias, não dá, tem que ser objetivo. Sim. Vou até voltar para as perguntas aqui, porque senão eu vou ficar enlouquecido aqui, peraí. Ah, Porque a gente tem sobre Delano ainda, e Leca, a gente tem a questão que se levanta muito bem, que é a paternidade. sim. E aí, ao mesmo tempo que essa bola é levantada, obviamente todo mundo começa a pô, mas será que é Maria Galinha ou Zé Pequeno? Tem um momento na série que é falado, isso não interessa quem é o pai, né? Exatamente. Interessa quem é a mãe, assim, muito forte o discurso dela. Sim. Ele até ele desiste, né, de saber e... Exatamente, porque na verdade também assim, o direito é dele, mas o direito também é dela, entendeu? É assim, como é que você questiona uma pessoa que te criou a vida inteira? Fui mãe, fui pai, fui sua avó. Exatamente. E Sabrina Rosa, muito, muito curioso também que Sabrina Rosa, sabe aquela coisa que a gente falei, que a gente fez de tudo um pouco, né? Foi o Masterclass do Agnaldo Silva, primeiro seminário Globosat, e então eu fiz o primeiro laboratório de narrativas negras da FLUP, né? E lá estava a Sabrina Rosa como uma das colegas de laboratório de produção de roteiro, né? E eu tava lá assim, ficamos a vida inteira com ela lá, assim. Ficamos uns 4 meses de produção de convivência e nunca soube que ela era A namorada do Maria Galinha. uma namorada de uma galinha. Por quê? Porque era um tipo de coisa que estava estigmatizado para ela. Tipo assim, caramba, né? Todo mundo lembra a cena do estupro, da violência, não sei o quê. Namorado de Maria Galinha, namorado de Maria Galinha. Sabe? Berenice tinha um nome, sabe? E gente que sumiu mesmo, né? O nome da, De quem? da Aline, da Alice Braga. Sumiu. Buscar aqui. Cara, sumiu da cabeça mesmo, assim, cara. Eu falei hoje esse nome. Não, já, eu tô vendo diversas vezes, assim, sumiu da cabeça mesmo. Vai falando aí que eu já te trago. Né? E... Porque a Alice... Angélica. É por causa disso, a Angélica e a Alice dessa coisa. Mas assim, a Angélica tinha nome, a Berenice tinha nome, e a namorada do Mané Galinha não. E aí, assim... E aí o mais curioso foi o seguinte, em sala, a gente decidiu assim, vamos dar o nome para esse personagem e vamos fazer o seguinte, vamos homenagear a atriz que fez a personagem. Sabrina tem uma irmã chamada Cíntia. Sabrina Rosa, Cíntia Rosa. As duas são atrizes, né? Inclusive a Cíntia está fazendo um papel ótimo na Festa do Léo. Recentemente ela fez uma série de trabalhos. Então, como Sabrina, né? Como Cíntia e Sabrina sempre a gente confundia muito as duas. Quando você olha as duas juntas, você percebe que são irmãs. Mas quando estão separadas, você às vezes não sabia quem era quem. E aí eu te falo assim, gente, a atriz que fazia a namorada do Maria era a Cíntia Rosa. E a gente resolveu chamar a menina de Cíntia. Aí quando chamaram a Sabrina pra fazer o negócio, eu falei, Sabrina, primeiro, duas surpresas, né? Primeiro, Sabrina, você era a namorada do Mané Galinha? E aí, a gente batizou o personagem de nome errado. Caramba, então não aconteceu intencionalmente. Não. E aí você descobriu que a Sabrina chegou pra fazer a Cíntia. Exatamente. Que doideira. Então, já estava feito, na verdade. Já estava rodando, já estava fazendo assim. Eu falei, caraca, o nome da personagem deveria ser Sabrina. Entendeu? Apesar de a Cíntia deveria se chamar Sabrina, mas Cíntia hoje é Cíntia. Mas ficou bom, Né? o bolero, né? E o mais legal foi que a própria Sabrina falou bem assim pra mim, né? Não, foi bonito porque é uma forma de homenagear a minha irmã, né? Entendeu? Assim, que também participou do filme. A Cíntia também participou do filme e a gente não me lembro mais onde, mas ela faz uma papel lá, tá, uma figuração que eu tô até hoje tentando dizer onde tá. Vamos descobrir, agora eu fiquei com a pulguinha, vou atrás. Onde está a Cíntia Rosa na Cidade de Deus? Mas sobre essa questão da... não, sobre essa questão nada, eu tenho que ler a pergunta, senão vou me bater. Calma aí, o Thiago Rocha ele perguntou o seguinte, o que mais te marcou nesse trabalho, nessa retomada específica da Cidade de Deus? Quando você faz um panorama de tudo, o que você acha que você sentiu mais marcante para você? Então, eu vou dizer, tentando não chorar, que na verdade é uma coisa muito, muito importante. Quando você está quando você vem numa periferia como eu, né, assim, é muito difícil você imaginar que você vai estar numa produção internacional.
A gente tá falando, porque assim, às vezes a gente entende, por exemplo, o tamanho que é uma Globo na vida, você entende, sabe, conteúdo nacional. Eu sempre fui um cara que sempre quis estar na Globo, né? Eu sempre que, pô, tentei 6 vezes produzir conteúdo, chegar lá, sempre assim, entrevista, passava em primeira fase, sempre tipo assim, pô, foi o cara, por quê? Porque é o lugar mais popular que minha família conhece. Então é exatamente isso, né? Tipo assim, quando você não alcança o lugar que lhe parece que sua família vai reconhecer, parece que você não viveu o que você imagina como sucesso. Porque esse reconhecimento, de certa forma, e isso é um problemaço que eu chamo de fome ancestral, né? O que a gente passa por isso. Pessoas negras, elas vivem muito a sonhos dos outros, de outras pessoas da própria família. Então, às vezes, o cara quer ser jogador de futebol porque o pai... Às vezes, o cara quer ser jogador de futebol, mas ele quer ser... Ele é Botafogo. Mas ele quer jogar pelo Cruzeiro, que é o time do pai, que nunca conseguiu ser jogador de futebol, tá vendo? Então, às vezes, a gente vive a fome dos outros, né? Por quê? Porque nosso público, desculpa, nossa família, ela vive de diversas carências, então de diversos tipos de fome, né? Eu coloco fome porque a fome você não pode, você vai ver muita gente falando bem assim, que chegou nesses lugares falando bem assim, é, eu passei fome na infância, né? Muitos atores, muitos artistas. E quando eu falo passo fome, às vezes passou fome, fome, e às vezes a pessoa passou uma insegurança alimentar, ou a pessoa passou vontades, né? E ao mesmo tempo isso lhe vem como fome. E às vezes isso é uma coisa que a mãe passou, que o avô passou, e que as pessoas elas sentem de alguma forma que há um buraco ali a ser ocupado. Então, quando eu olho assim, quando eu quero fazer alguma coisa, às vezes eu quero fazer não só por mim, eu quero fazer pela minha mãe, que não pôde fazer, pelos meus irmãos, que não conseguiram fazer, pelo meu avô, que teve uma vida precária, sabe? Então a gente tenta suprir o que eu chamo de fome ancestral, né? E aí o que acontece? Quando eu, pela primeira vez, assim, depois, não consegui ir na Globo, não sei o que, etc. Mas quando eu cheguei um dia e fui ver os primeiros cortes, Cidade de Deus, e vi o logo da HBO, bom, eu reparei que aquilo eu tinha visto em Família Soprano. Quando eu vi aquele mesmo logo em Game of Thrones. Você está vendo, sabe? Você está vendo Succession, quando as pessoas estavam lá vendo a série no Strange Topics. Você vê aquela mesma logo numa produção em que você faz parte. Eu falei, entendeu? Eu me senti muito, muito preenchido. Não foi por ninguém, foi por mim, assim, sabe? Eu senti aquilo e falei, pô, eu cheguei num lugar toda uma produção que todo mundo que olhar, tipo assim, que achar interessante e falar assim, que todo mundo tem acesso. Não é que todo mundo está assistindo, mas que todo mundo, qualquer pessoa do mundo vai ter acesso mudando uma legenda, mudando uma dublagem e vai ver a história que eu colaborei para fazer. Então isso para mim foi uma coisa mais louca. E o segundo ponto foi assistir o quinto e o sexto episódio dentro da Cidade de Deus, com o público da Cidade de Deus, dentro do Instituto Arteiros, que é do Rodrigo Felha, que é um dos roteiristas da primeira temporada, da segunda temporada também. E a gente estava lá no instituto em que ele faz acompanhamento, em que muitos jovens atores, como o Vitor Andrade, o Jolito, né, e outros atores de lá, fizeram parte da produção. Então, imagine só, pessoas daquela comunidade que foram crias daquele instituto estão participando de uma produção internacional sobre um dos filmes mais vistos do mundo, um grande clássico, estão ali se assistindo junto com as pessoas da comunidade. E eu estava ali, né, com a minha família, assistindo aquele filme, assistindo o meu trabalho, né, dentro da comunidade e vendo as pessoas vibrarem. Entendeu? Então, para mim, assim, é uma grande realização. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. Entendeu? Então,
foi uma coisa que não foi, assim, ó, quando eu falo minha família, minha esposa, os meus enteados, eu consegui ver ali, né? Eu que gostaria de estar com minha família, minha mãe já se foi há 7 anos, 8 anos. Eu queria falar, mãe, olha só, seu filho fez uma produção internacional. Eu converso com os meus irmãos lá, olha só o que estou produzindo, entendeu? Mas para mim hoje teve muito mais valor olhar para aquilo, do lugar onde eu estava, onde a gente escreveu uma história que respeitou aquelas pessoas que estavam ali, que vibravam quando entrava um personagem que representava de alguma forma eles ou não. Então, assim, vibravam com cada plot da história. Porque tem uma outra coisa louca, né? O streaming você assistir o streaming é uma experiência micro coletiva, né? Você assiste em família, você assiste às vezes em casa, você assiste no celular, né? Quando você está dentro de uma comunidade, assistindo num projetor, dentro de um instituto, com pessoas da comunidade, e elas se sentindo, de certa forma, representadas pelas pessoas que estão ali, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. A gente pôde ver algumas fotos, algumas coisas do quinto e sexto episódio do evento lá, né? A Emília também Exatamente. faz a Amanda, né? Ela é, ela é da Cidade de Deus, como ela é coordenadora do Instituto junto com... Beleza. Então, assim, ela está ali e ela teve um ótimo depoimento, que ela está há 15 anos lá. É a primeira chance dela de produção, de grande produção. Mas ela está há 15 anos lá, ela entrou lá criança, entendeu? Ela fez teatro lá, ela foi produzindo, e ela finalmente teve um papel de destaque numa produção, entendeu? Mundial, entendeu? Imagina só para essa pessoa. E a gente estava falando sobre isso lá, entendeu? O Dom falando, cara, tem 17 anos de tentando, o outro falando bem assim, meu primeiro trabalho, mas o Fê fala há anos comigo para tentar alguma coisa, e quando a primeira vez que ele tenta, ele consegue, entendeu? E eu falo, cara, tô há 25 anos. Aí quando eu falei, aí assim, a gente pode se xingar aqui, né? Porque acontece, qualquer coisa coloca um pi, porque você pode fazer, gente, eu tô assim, eu tenho 45 anos, aí o cara diz, eu falei, 25 anos de produção, entendeu? Então, assim, a melanina ajuda, né? Você não parecia ter 45 anos. Mas, assim, é legal ver que dá o testemunho para as pessoas de que, assim, por mais que, assim, inquestionavelmente, sem falsa modéstia, assim, eu sou uma pessoa de talento. Eu sou uma pessoa se não de talento, com muita perseverança. Que é um talento. Mas o lance é que, assim, eu não precisava dar a volta de 25 anos para estar com 3 produções, 4 produções no streaming, sabe, no audiovisual. A gente conhece pessoas brancas, abastadas, que, com 23 anos, fulano está fazendo dirigindo seu primeiro filme. Com 28 anos, fulano está estreando em Veneza. Com 35 anos, fulano está ganhando seu grande prêmio, etc, etc, etc. Então é um grande problema. Assim, ser uma pessoa negra no Brasil, ou ousar fazer arte no Brasil, fora do que acham que não nos cabe, né? É um desafio muito grande e é uma sentença de ato, né? Então, para mim, assim, quando eu falei, quero ser uma pessoa que escreve, né? Para mim foi um grande, praticamente quero ver se você escreve mesmo. Muito assim, quando eu boto um livro na praça, porque as pessoas aceitam quadrinhos, Sabe? As pessoas aceitam que você seja um desenhista. As pessoas aceitam que você seja, por exemplo, um músico, porque acreditam que dom, né, ele é dado para pessoas como a mim. Mas não, para escrever você precisa ter técnica. Para escrever você precisa ter estudado. E aí cai na coisa de que você não pode ter estudado por ser um homem negro. Você não pode ser inteligente, culto ou um produtor de conhecimento
Você não pode sensibilizar sendo um homem negro. Entendeu? E aí, quando a gente coloca um episódio 5, que foi um episódio em que tem mais coisas do que eu produzi, foi um episódio em que eu abri e que eu tive mais liberdade de escrever e que muitas coisas... porque o trabalho do roteirista é isso, tá? O trabalho do roteirista é você escrever e, às vezes, o que você escreve não vai para o ar, né? Você escreve, esse material ele passa por notas, depois por notas ele passa pela visão ele passa pela visão do cliente, que é o canal, depois de passar pela visão do cliente, ele é modificado, digamos, às vezes pelo redator final, né, ou chefe de sala, tal, não sei o quê. Depois que passa por isso, ele vai para a mão do diretor, que pode falar bem assim: ah, não gostei, vou fazer do meu jeito, vou fazer de qualquer jeito. Então, assim, imagine só, olha o caminho que tem que chegar. É igual sabe aquelas tartarugas, sabe aquela coisa da desova das tartarugas? Você cria muito tartaruga para ele chegar no mar, e aí, assim, umas vão para o lado errado, outras morrem ali, outras são pegos por gaivotas, outras são pegos por peixes maiores, até você chegar no mar, até você chegar em segurança em algum lugar, é difícil. Então, assim, quando você vê um roteiro, falas, intenções, subtextos, né, sobreviverem todo esse caminho, mostra que você escreveu uma boa história. Então, eu acho que também, dentro desse negócio de quais são os melhores momentos, quais as melhores coisas que aconteceram, foi ver muito do que a gente, do que a gente plantou, floresceu lá na frente em forma de cenas, choros e muito falatório na internet. Ah, tá pegando fogo. Eu gosto, eu quero que pegue fogo mesmo. Eu vou te falar, algumas reações que eu tive assistindo a série, a gente tava até brincando com isso, né? Uhum. Quando o Barbantinho passa naquela névoa lá e toma um tiro, eu gritar, igual um maluco, meu pai, ih, tomou aí, não, e a gente, não, não, não. São reações que eu não tenho há muito tempo assistindo um audiovisual. Não é demagogia, não. Por exemplo, o episódio 1. Vou pegar a Jerusa lá quando ela tá naquele finalzinho do episódio, Braddock, Jerusa, a arma Uhum. e o cara que é o mensageiro do Curió. E ela pega a arma num rompante, pluf. Aquilo ali pra mim foi uma reação digna de quando assistiu Game of Thrones mesmo. Uhum. Final do episódio 1 mesmo. Jaime Lannister segurando o Bran na janela e você, peraí, onde essa série vai? Sabe? E o Sim. James lança um garoto pela janela, assim. Aham. E eu falei, cara, isso é muito diferenciado, porque a gente estava numa curió, coisa paternal, Uhum. já dava pra sentir que a Jerusalém era meio mal intencionada naquela situação ali, mas Sim. nunca imaginar que era um jogo duro. Lady Macbeth, né? Exatamente, mas ela puxar e ela fazer e virar o jogo todo. E, na boa, o 5 é decapitação Ned Stark ali na primeira temporada, cara, porque você escalou, escalou, escalou e você mudou tudo. Quando o Barbantin se vai, você muda tudo. Onde vai essa história agora? Não vai ter mais o nosso vereador que vai pra Câmara lá, né? Uhum. E aí vem a Berenice, aí surge ela, e aí Sim. ela era o personagem que ia entrar, sabe? Eu achei bem louco, porque é o seguinte, Falou bem assim, as pistas que deram, né, falando, pô, a nossa personagem, ela tem uma referência política grande, tal, não sei o quê. Eu falei, vocês estão entendendo o quê, gente? Sumiu no meio do caminho isso, porque não falou mais disso, porque as pessoas estavam puxando muito pra série de que ela ia ser uma personagem que tinha referência da Marielle Franco, né, e aí eu falei, tipo, vocês estão fazendo isso? Primeiro que é um clickbait errado, pra caramba, e tá errado isso aí. E não, cara, não. E aí, mas de certa forma foi interessante. Foi a forma que a gente conseguiu contornar isso. A personagem do Barbantinho, a gente tinha falado que a gente precisa fazer que as pessoas amem também. Como é que a gente mata um personagem que não é amado, né? Então, tem uns detalhezinhos assim, maravilhosos, assim, que a gente ia fazer a gente ia fazer o barco aquele barco ia ser uma outra coisa, né? Na festa de 15 anos. Aí, mas era um barco ainda, tal, não sei o quê. E ele falou, olha, não rolou, não vai poder rolar o barco daquela forma que a gente queria, não sei o quê. E aí, assim, tipo, 10 horas da noite, não vai rolar. Eu falei, cara, olha só, nessa época tinha muito lance de cruzeiro, entendeu? Vamos fazer como se fosse cruzeiro, tal, não sei o quê. E assim,
como eles não podem ser da favela, né? Porque são, né, o cara é o dono de uma boca, ele traz o Cruzeiro pra favela. Então ele rolou. Aí, tipo assim, você fala assim, esse bando é isso, e esquece. E aí, na hora que você chega e vê lá assim, ah, a Dayana queria ir, né? A Dayana queria ir tudo pro Cruzeiro, resolvi trazer o Cruzeiro pra cá. Caraca, sobreviveu, sabe? Numa conversa de noite, entendeu? No telefone. Essa ideia veio daí, Veio daí, assim. veio com a boca do personagem. Exatamente, porque assim, o cara falou, ó, tipo assim, se tiver uma ideia pra isso aqui, porque senão vai cair, né, o barco vai cair. Eu falei, não, é isso, né? Faz dessa forma. Mas, tipo assim, se você dá a ideia, ok, né? Se ela vai entrar, né? Então, é muito disso, né? A gente fica bem em sala de aula, ó, tem uma ideia meio doida aqui. Tá? Aí, não tem, você não tem ideia ruim não, hein? Aí você conta a ideia, você... Yes. A sala de roteiro, a gente é um trabalho muito, muito bacana. E aí, uma coisa que eu sempre falo, às vezes é mais fácil você estruturar a ideia do outro que você derrubar para colocar a tua, entendeu? Então, é preciso, tipo, uma certa... Primeiro, você precisa ter ciência do que você está contando, né? Às vezes você quer derrubar a ideia do outro porque, porra, a minha é muito melhor, eu quero colocar a minha, não sei o quê. Aí fala, não, mas vamos levar a ideia do cara até onde der. Vamos levar a ideia da pessoa. E às vezes a ideia da pessoa, com a colaboração, desabrocha melhor do que você tem. E é uma coisa que você fala, mata isso aqui, ou guarda isso aí para um outro momento, e por aí vai, entendeu? Então, é um trabalho de muita humildade e também em alguns momentos você fala assim, não, gente, você está muito ruim, não, vamos por esse caminho não, você tem que provar por A mais B, da Google e provar, não, isso aqui não. E aí manda assim para a pessoa e tenta derrubar também às vezes. Mas é um trabalho, cara, são 5, 6 pessoas pensando, né? E depois tem ainda as pessoas que vão analisar esse material. Depois quando volta para você, volta totalmente mudado. E às vezes você fala assim, foi uma ideia ruim. Tipo assim, você olha e você está olhando só um pedaço, né, da história. Quando os caras estão lá e vendo pela primeira vez, já não faz sentido para eles, entendeu? E aí você fala, tem que fazer sentido para eles desde o começo. E como é que você faz isso, né? É um desafio. Esse é o desafio. Meus cultureses, infelizmente vem chegando a hora. Oh. A gente vai ter que liberar, né? Vai ter que liberá-lo para sair desses aposentos aqui e ganhar o mundo aí novamente. O programa de hoje teve tudo que eu mais gosto. Assim. A gente falou de quadrinhos, a gente falou de audiovisual, a gente falou de histórias de origem. Então acho que espero que você tenha gostado aí. Deixe seu comentário para a gente poder conhecer você. Compartilhe para alguém também. O que a gente está fazendo aqui é falar de cultura brasileira, da literatura aos games. E a gente pretende continuar fazendo isso. Seu apoio pode ser essencial para isso, tá bom? Para você que tem aí R$ 5 que possa apoiar a gente, só ir no Apoia-se, colocar lá esse dinheirinho, pra gente manter tudo isso aqui funcionando para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você, tá bom? Você quer deixar uma mensagem final para a galera? Sim. Manda ver na tua câmera. Então, como a gente falou, assim, é difícil pra caramba fazer audiovisual no Brasil. E finalmente, dessa vez, estamos fazendo, né, para novembro. Novembro vai estrear uma série animada, que eu sou um dos criadores, né, numa parceria Record com o Globinho. Essa série se chama Vovó Tatá, que é uma série que tem ninguém menos como personagem título fazendo a voz da Vovó Tatá, como Elis Lucinda, né? Então é a história de uma avó que toma conta de 2 crianças que quando os pais vão embora, né, saem para poder ou trabalhar ou fazer alguma coisa, ela leva essas crianças para o Brincamundo com a ajuda de um ser mágico chamado Box, né? A série é interessante porque ela conta com a minha criação, junto com o Edu Krieger, né, na composição musical das histórias. Então, assim, a gente tem clipes musicais no meio das histórias, e foi uma produção e parte da criação também da Clélia Bessa, e tem como diretor e criador também o Pedro Posidônio, né? Então somos esse quarteto que se juntou para produzir esse conteúdo, e todos os personagens, todas as vozes que produzem, que abrilhantam nesse desenho, e são muitas vozes, são pessoas pretas,
né? Assim também como a sala de roteiro, que é composta por mim, né? Como redator, como chefe e redator final, e temos a Priscila Maria e o Eduardo Branco. Então somos um trio de escritores negros, né? E a gente tem também a assistência da Isadora, né? Que é a nossa cota, que é a assistente de roteiro, que é a nossa cota, que é branca. Mas a equipe de criação, né, dos roteiros são pessoas pretas, então a gente teve um conteúdo muito bonito produzido e vai estrear em novembro, né? Mês da Consciência Negra. Então a gente vai dar mais detalhes na sua frente, mas Vovó Tatá será meu quarto produto, Olha só. né? Quarto produto, esse sim, criação minha, né? Junto com os meus, com esses meus colegas e amigos, né? E logo no Globinho e no Globoplay. Com a iniciativa sua, com a sua iniciativa Vingadores aí que você reuniu essa obra. E só repete pra mim onde é que vai ser Vai a sair no Globoplay, Globoplay. né? É um conjunto Globoplay, mas na TV vai ser na Globinho, que é o canal de infância da TV Globo, né? Que você tem a Globo, você tem o Gloob, Aham. que são lá, tá ali as produções para crianças, e para crianças menores você tem o Globinho, né? Que é onde vai estar que vai estar a Vovó Tatá, né? Se tiver tempo ainda, faz uma chamadinha pro pai a pai também. Sim, olha só, também no Globoplay, se você achar no GNT, no GNT, pelo GNT saiu também uma série de entrevistas chamada Pai a Pai, que é uma série que fala sobre paternidades, principalmente com filhas, mulheres, né, filhas adolescentes e tal. Então, uma relação, o programa é estrelado por Rafael Zulu, né, e pela filha Luísa Zulu, e a gente eu trabalho na parte de roteiro com pesquisadores com o Thales Ramos e a Ludmila Liz, fazendo um trabalho de pesquisa, né? Então, nesse programa, a gente trouxe pessoas, né, pais e filhas, para falar sobre a paternidade preta, né? Então, assim, a gente tem essa relação sobre dinheiro. Cada programa é sobre um tema. Então, tem falando sobre educação financeira, educação sexual, sobre construção de relacionamentos na paternidade. Então, são programas muito bonitos que foram ao ar durante agosto, mês dos pais, e agora está no Globoplay. Então, quem quiser ver, é só acessar lá, tá o Pai a Pai, que tem um pouco de mim também lá, né? E, ó, em dezembro eu vou rodar um filme, vai ser minha estreia como diretor, mas a gente passa detalhes mais pra frente e falar com exclusividade. Pô, realmente a gente tem muita coisa para conversar. Inclusive, Pai a Pai tem a participação do Alberto Rodrigues, aí, que é um grande produtor de São Gonçalo aí também, Sim. é criador do Festival Literário de São Gonçalo, então um parênteses aí também bacana. Sim, sim. Vou Ele falar. fez o último programa, que foi com o Antônio Pitanga, imagina só. Olha só. Ele estava entrevistando o Rafael Zulu, ele sempre entrevista com muitas aspas, um pai anônimo, com muitas aspas, né? E um pai famoso. É porque, tipo assim, quando você fala que Antônio Pitanga é o pai famoso, qualquer pessoa do lado do Antônio Pitanga é anônimo, né? Mas então, aberto nesse caso, que é de São Gonçalo, é o pai, entre aspas, com muitas aspas, anônimo, né? Gostei de ver a participação aí e muito obrigado por ter tirado esse tempo aqui para criar esse conteúdo conosco, né? Realmente seria um programa que daria 3, 4 programas, a gente volta a falar de novo com as próximas produções. Sim. E vamos ver aí 2025, o futuro nos aguarda, estou ansioso por ele, e o que você vai trazer aí seu cardápio para nós, né? Ah, sim. Vamos dar um tchauzinho aí pra galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ficarem até o final. Obrigado.